Aos irmãos com a paz de Jesus Cristo, glória a Deus, e agradecer a Deus por mais um dia nós estamos aqui na sua presença, na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que está apto e pronto para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Também queria saudar aos irmãos que estão ouvindo aí pela internet, né, todos aqueles que estão participando, a exemplo do nosso irmão Peuto. Provavelmente o pastor Peuto, não sei se ele está acompanhando, porque ele tem um compromisso em Minas Gerais. Temos também o nosso obreiro, irmão Alcion, e também a sua esposa, se não me engano, sua esposa, nossa irmã Renilda, nosso irmão Robson, nosso irmão Nelson, nossa irmã Madalena, que também está fazendo, nosso irmão Chaves, né, que é o nosso diretor, está ouvindo, em nome de Jesus Cristo, Nelsinho, e enfim, todos vocês que estão ouvindo, que o Espírito de Deus possa estar levando a cada um de nós a compreensão da sua palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Deus amado, nesse momento, Pai eterno, quero te agradecer. Ver a luz, meu Pai amado, nas nossas mentes. Ou melhor, o Espírito Santo que ilumina a nossa mente, meu Deus, para que a palavra seja revelada aqui nessa noite. Meu Pai, que essa palavra revelada seja para a nossa edificação. Queremos aprender de Ti, meu Deus, para encontrar o caminho do céu. Meu Pai, para que nós não venhamos se perder, meu Pai amado, nessa jornada. Mas sim, meu Pai, alcançar o triunfo maior, que é a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado por cada um que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abrimos a Bíblia para o livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Jeremias 33, 3. Amém, irmãos? Não, é só para a abertura mesmo. Pois. Jeremias 33, 3. Amém? Nosso irmão Rafael, por favor. Eu não respondeste e anunciaste coisas grandes. Amém. Os irmãos poderiam sentar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então estamos aqui mais uma vez na quarta... Não. É isso, a quarta aula. Amém? É que eu estou confundindo com o capítulo, que vai ser o terceiro capítulo, o segundo capítulo hoje. Amém? Então, irmãos, eu queria dizer para os irmãos que a jornada não é fácil. Amém? A nossa jornada não é fácil. Qualquer coisa, irmão, que você almejar alcançar na vida, sempre tem uma distância a ser percorrida, não é verdade? Sempre tem um obstáculo a ser percorrido. Se você quer algo que está perto de você, mesmo que esteja perto, é necessário uma ação para alcançar, para pegar, para apanhar, para conquistar, não é verdade? Assim não é diferente com esse trabalho que está sendo proposto a cada um de nós, que é o IBA, né? Para cada um de nós. Não é fácil, é o que eu falo para os irmãos, mas se nós ter fé, se nós olhar para o alvo que é Cristo, nós vamos vencer. Amém, irmãos? Glória a Deus! A princípio, irmãos, eu pedi o exercício para vocês fazer o exercício da primeira lição. Glória a Deus. Só que, no entanto, talvez não vai dar para eu corrigir hoje. Eu vou ver, de acordo com a quantidade de pessoas aqui, pode ser que eu dê uma corrigida. Isso. A questão está no caderno, né? De vocês. Tirar? Pronto. Então era isso que eu queria falar. Que eu não falei para vocês. Isso. Tá? Então. Ok. Então, glória a Deus. Vocês destacam. Só tive uma dúvida, que a minha questionou. Não, porque tu deu a resposta que tá. Tu disse que a resposta dos dois está na página 13, né? O 2? Na 13. Só que eu botei uma resposta aqui e eu não sei se é a resposta que a linha já disse. O meu raciocínio eu achava que era essa. Só que ela disse que a Priscila vai falar e eu queria. Pronto. E ele diz: a palavra se tornará rara na terra outra vez. Isso. Tem referência na escritura. Aí eu botei: sim, em Amós 8, 11 e 12. E diz: haverá tempos que correrão por toda a parte, buscarão a palavra do Senhor, mas não acharão. Isso, é a moça. Está errado ou está certo? Depois do intervalo eu vou. É porque é o seguinte, ó, depois do intervalo, porque se eu for entrar agora
nesse detalhe. Agora, depois do intervalo, eu já vou ter algumas dúvidas da outra aula, que até foi a Priscila, a nossa irmã Priscila, que ela não está aqui hoje por motivo justificado. Ela fez uma pergunta, eu disse na próxima aula, porque senão ia atrapalhar a aula. A mesma coisa é aqui agora, tá entendendo? Depois do intervalo, eu já vou dar a resposta, já vou... Porque tem outros que têm algumas dúvidas também, outras perguntas. Quer dizer, outras pessoas perguntaram outra coisa. De repente a sua dúvida só é essa, não é isso? Pronto. Aí depois do intervalo, aí eu já vou esclarecer. Pode entregar, pode ir. Coloca o nome, pode deixar aqui, viu? Aí eu vou corrigir. Então, irmãos, é o seguinte. Olha, é o seguinte. Nós vamos iniciar hoje. Eu fiz aqui perto do que eu entendi, entendeu? Isso, tô entendendo. O 1 e o 2. Então eu posso fazer um aqui? Pode. No resumo? Pode. Para pegar a folha e colocar. Isso, pode ser. Você faz uma observação assim, você faz um asterisco assim, sabe como é, né? Um asterisco numa parte e na outra para eu saber que tem o mesmo relacionamento. Amém? Então, vamos aqui voltar agora à aula, viu? A questão do exercício só depois do intervalo, viu? As dúvidas depois do intervalo, porque eu quero pegar seguro nesse segundo assunto, que é para nós dar andamento na apostila, que nos meus cálculos seria em um período, mas já foi me passado outro período, encurtou o período da aula. Então eu tenho que ir juntamente com os irmãos. Mas, ó irmão, fique despreocupado. Esse aí eu falei no grupo, vai valer nota, 1 ponto, não é nota, de 0 a 1 ponto, tá entendendo? Então já fique despreocupado. Se você tirar 0 na prova, você já tem 1 ponto garantido. Mas isso aí eu tenho certeza que vão tirar 8, 9. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando eu falo de teologia sistemática, eu estou falando de quê? Eu não estou falando da teologia em si, específica. É um apanhado de todas as teologias. Tá entendendo? Por isso que quando o irmão Ismael for falar de qualquer assunto, muitas vezes não tem como eu me aprofundar em certos temas. Por quê? Porque eu vou dar um parecer para os irmãos. Depois que eu der esse parecer, vamos supor, nós vamos falar aqui da doutrina, da palavra, da Bíblia, da unicidade, da onisciência de Deus. Nós vamos falar muitos assuntos, mas nós não vamos conseguir nessas aulas, enfatizar todos. Pelo contrário, nós vamos dar uma visão para os irmãos. Aí vem o irmão Charles, né? Inclusive ele vai ficar com unicidade. Vem o irmão Messias com uma história da Bíblia. A irmã Cineide sobre, se eu não me engano, ela vai falar sobre geografia bíblica, se eu não me engano. Depois vem a Marilene, vem a Marli, que vão enfatizar muitas coisas que eu estou falando aqui, tá entendendo? Nunca você vai chegar para o irmão Ismael, vamos supor. Hoje, se for possível, eu quero entrar um pouco na unicidade. Amém, irmãos? Eu peço a atenção dos irmãos. Eu quero entrar um pouco na unicidade. Os irmãos vão ficar ansiosos para ouvir a unicidade, mas no entanto, eu vou dar uma ênfase só. Tá vendo? O irmão Charles, mais lá na frente, nas outras aulas, é que vai falar sobre unicidade. Quando eu for falar de alguma coisa relacionada à história do Antigo Testamento, dos profetas, eu vou dar uma relação. O irmão Messias, lá na aula dele, é que vai resumir e passar para os irmãos. Os irmãos estão compreendendo? A teologia sistemática é isso. Ela te dá uma visão de um campo geral. Está vendo? Ela te dá uma visão, mas ela não especifica cada ponto por ponto como deve ser. Ou melhor, ela vai te oferecer, vai despertar em você o anseio de aprender. Aí a gente vai desenvolvendo nas outras aulas. Amém, irmão? Aí eu quero enfatizar agora essa aula aqui, na página 28, o capítulo 2. A aula passada, as 3 aulas que nós fizemos na aula passada, foi sobre só o capítulo 1. E hoje eu quero tentar, junto com os irmãos, se for possível, até mesmo porque o assunto mais polêmico que tem aqui, assim, polêmico, quando eu falo polêmico, é assim, mais detalhado, é a unicidade. Então os outros é mais fácil. Já o estudo passado, ali, o capítulo 1, tinha muita coisa que tinha que ser esclarecida, por isso que demorou mais. Então eu quero ver se eu consigo passar hoje esse capítulo 2. Ou seja, de 3 aulas eu passei o capítulo 1. E em uma aula só eu quero ver se eu passo o capítulo 2. Pela questão até do conteúdo do assunto, né? Os irmãos compreenderam? Então abra suas apostilas, seus livros, na página 28, capítulo 2. Qual é o título que está aí? Um só Deus. Quando eu falo um só Deus,
Eu ainda não estou falando da unicidade, ou melhor, eu estou falando que só existe um Deus, né? Ele vai dar isso. Mais na frente é que nós vamos entender sobre a unicidade. Amém? Aí eu peço aos irmãos que fiquem atentos, prestem atenção, que esse assunto é de grande importância, principalmente para nós que cremos dessa maneira, que há um só Deus. Amém? Então nós vamos compreender dentro da Bíblia o porquê, né, nós cremos dessa maneira. Então é importante agora os irmãos prestar muita atenção. Amém, irmãos? Capítulo 2, nós vamos falar de um só Deus. A lição 1, nós vamos falar sobre Deus. Deus. É coisa que nós já vimos na aula passada, mas que nós vamos enfatizar um pouco aqui já nessa aula. Deus, deixa eu ver aqui, levantar aqui, Deus é a primeira lição do capítulo 1. Deus afirma. Deus não se preocupa, isso é muito importante. Eu quero deixar uma observação aqui para os irmãos. Quando nós começamos a estudar a Bíblia profunda, nós vamos estudar outros livros. Nós estamos com esse livro aqui, essa apostila que foi escrita por homens. Né? Quem escreveu esse livro aqui, ele tem a visão dele. O outro já tem a visão. O que eu quero deixar claro para os irmãos aqui, para que os irmãos não se percam no conhecimento, porque muitas vezes o conhecimento, dependendo da forma que ele chega até nós, ele pode até nos atrapalhar. Tá entendendo? Por isso que é importante os irmãos, eu acredito que o Instituto Bíblico Apostólico, o IBA, né? Que é um bem da IPUB, ele se preocupa justamente nisso. Não só ensinar, mas junto com o ensino, trazer o Espírito Santo até nós, amém? Ou seja, se apegue à palavra com oração. Se apegue com paixão, assim, sabe? Com aquela paixão de amar a palavra de Deus. Não que isso vai gerar dúvida em você, que vai gerar, rapaz, não é bem assim que eu pensava e agora... ou então dizer, eu conheço, aí você querer ser superior ao seu próximo. Não, pelo contrário. Irmãos, tenha humildade, porque se você não tem humildade, não estiver orando por esse estudo, pelo IBA, por você, por nós, irmão, pode até te confundir. Amém? Então, nunca deixe esse primeiro amor que tem dentro de você, que é o mais importante, que é o motivo do que vocês estão aqui hoje, né? Se vocês estão aqui é porque vocês têm o primeiro amor, vocês têm um amor dentro de vocês. Gerou dentro de cada um de nós, né? O Espírito Santo de Deus gerou dentro de nós uma vontade de conhecer, de se aproximar de Deus. E muitas vezes tem pessoas que vai fazer uma teologia e, pelo contrário, ao invés de se aproximar de Deus, se afasta porque conhece demais. Acha, tá entendendo? Mas não, o intuito do IBA não é esse. O intuito do IBA é simplesmente dar uma ênfase à nossa fé. Tá entendendo? O conhecimento vai fortalecer a nossa fé. Não a nossa fé que vai fortalecer o conhecimento. Tá entendendo? Tem pessoas que fazem isso. Aí se atrapalha, não. Nós temos que fazer com que a nossa fé, tá entendendo? Seja em primeiro lugar. Amém? Então foque nisso. Glória a Deus. Só por esse escrito aqui você já percebe o intuito. Deus afirma. Aí, Deus não se preocupa em provar a verdade da Bíblia, nem em argumentar com a família humana. Você sabia disso, irmãos? Viu, irmãos? Isso é muito importante. Deus não se preocupa em argumentar. Deus não se preocupa em provar que a Bíblia é verdade, não. Deus, ele escreveu e é verdade. Agora acredite quem quiser buscar o conhecimento, quem quiser se perder vai se perder, quem quiser se achar vai se achar, quem quiser alcançar Deus vai alcançar, quem não quiser, até mesmo porque Deus diz, nas suas palavras, né? Ele vai bater, e se alguém abrir, ele vai entrar e vai cear. Você está entendendo? Então a preocupação nós é que nos preocupamos em entender a palavra. Deus não tem essa preocupação. Está entendendo? E provar que a Bíblia é verdade. Deus não precisa provar nada para ninguém, pelo contrário. Nós é que precisamos provar ou mostrar para Deus que nós somos merecedores, ou então, pelo menos, somos dignos de uma pontinha da misericórdia de Deus. O dever aqui, a obrigação é nossa. Amém, irmãos? Então entenda. Então na Bíblia eu não entendo isso na Bíblia, aí Deus não quer me revelar. Não. Pelo contrário, busque o conhecimento, busque a revelação de Deus. Amém? É onde ele fala aqui, Deus não se preocupa em provar as verdades da Bíblia, nem em argumentar com a família humana. Ele afirma, no princípio, ele não está dizendo, ele não está dando ideia, ele não está explicando, ele está afirmando. Porque quando afirma é uma certeza que não tem volta, não é isso? Quando você afirma, ela não tem volta, a palavra
que você afirma não tem volta. No princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1. Irmão Rafael, lê aí, por favor. É o texto mais conhecido da Bíblia e que nos... Gênesis capítulo 1, verso 1, pode ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, irmãos, vocês vão ver até nesses estudos aqui, que alguém vai querer explicar, nós vamos tentar querer explicar, os estudiosos já quiseram explicar e estão buscando uma resposta. Como foi que a terra se formou? Deus não explica como foi que a terra se formou, não. Ele não explica, e ele não se preocupa em explicar. Por que vai te levar ao céu isso? Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí já basta para quem crê em Deus. Por isso que eu digo, não deixe que a palavra venha matar a sua fé. Viu? Apesar de nós homens buscar o conhecimento, mas Deus não tem a obrigação de ensinar a ninguém. Agora, se nós buscar, a Bíblia diz, se nós se humilhar e buscar, Ele ouvirá o nosso clamor. Está entendendo? A Bíblia começa anunciando a existência de Deus. No princípio criou Deus. Aí, as Escrituras não tentam provar a existência de Deus. Elas afirmam, assumem e declaram que o conhecimento de Deus é universal. A Bíblia assume que o homem não apenas sabe da existência de Deus, mas que também tem um certo entendimento a respeito de quem é Deus. Romanos 1, 19 e 20. Romanos capítulo 19, capítulo 1, verso 19 e 20. Preste bem atenção nesse aqui onde diz aqui, ó, a Bíblia assume que o homem não apenas sabe da existência de Deus, mas que também tem um certo entendimento a respeito de quem é Deus. Isso, irmão, essa palavra aqui que está dizendo, que o homem, ele sabe, ele tem um certo conhecimento de Deus, o que o autor quer dizer aqui, não é que ele conhece esse nosso Deus. Quer dizer que o homem, por mais incrédulo que ele seja, em todas as nações do mundo, ele sabe que tem um ser superior. Agora, se ele conhece o nosso Deus, aí é outra coisa. Mas ele sabe que tem algo superior que criou o mundo. Irmão Rafa, por favor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para elas o que eles ficam inexpulsáveis. O que é que esse texto quer dizer? Quer dizer que tudo que existe, que Deus falou, é dele mesmo. Está entendendo? E é confirmado pelo que nós vimos. O que nós vemos. A natureza. Até uma oração respondida. É a manifestação de Deus, sabia disso? Mas como é que eu sei que Deus existe? Porque eu tenho certeza que um dia você pediu, orou e Deus te respondeu. Aí já é um ponto para você anotar na sua agenda e dizer, rapaz, Deus existe porque Ele já me ouviu. Ah, que Deus não existe. Não, mas quando eu estava enfermo, eu orei e Deus me curou naquele mesmo momento. Está entendendo? Então Ele não precisa provar. Ele mesmo é a autoprova. E nós é que temos que buscar. Os irmãos compreenderam esse contexto aí? A letra B. O começo da fé. O homem em todos os lugares acredita na existência de um ser supremo e a quem ele responde moralmente. Todo ser humano, irmãos. Aí você diz, mas aquele ali é ateu, ele não acredita em Deus. Aquele é agnóstico, ele nem acredita nem desacredita. Nós vamos ver isso mais na frente. Mas aqui a letra B é o começo da fé. Quando se trata de fé, a fé é algo que te eleva a alguma coisa. No caso, a nossa fé é elevada a Deus. Ela é inspirada em Deus, não é verdade? A letra B diz assim, ó. O homem em todos os lugares. Quando fala todos os lugares, está falando no planeta Terra. Onde houver, até nos confins da Terra, onde houver a raça humana, todos acreditam na existência de um ser supremo. Aqui não está dizendo na existência de Deus, né? Porque tem religiões que não acreditam no Deus da maneira que nós acreditamos. Ó. O homem em todos os lugares acredita na existência de um ser supremo, a quem ele responde moralmente. Ou seja, ele tem alguma reverência, ele induz alguma coisa, ele se apega em alguma coisa.
algo supremo, algo que ele acredita ser melhor ou maior do que ele, você nunca vai se apegar em uma coisa que você acha que é menor do que você. É verdade ou não é? Você nunca vai se espelhar ou colocar a sua esperança em alguém que é menor do que você, ou em alguém ou em algo. Você vai? Hã? Nunca, né? Sempre em algo maior ou melhor do que você. Então, em todo o planeta Terra, onde houver a raça humana, eles acreditam que há algo supremo. Nós conhecemos que é Deus. E eles conhecem? Estão compreendendo, irmão? O pagão reconhece a existência de um ser supremo. Esta crença é inata do homem e vem da intuição racional. Presta atenção. O que é que esse texto quer dizer aqui? Esta crença é inata do homem e vem da intuição racional. Quando o homem nasce, que ele começa a entender, né? Acredito, eu não quero citar a idade, mas imagina uma criança quando começa a ter um entendimento do mundo, quando ele olha para a natureza, ele olha para os pássaros, ele olha para as árvores, ele olha para o céu, vê a estrela, à noite ele vê a estrela, de dia ele vê o sol, à noite ele vê a lua, né? À noite ele vê a escuridão, de dia ele vê a claridade. Então, por mais que ninguém tenha ensinado ele vai questionar na mente dele, rapaz, tem alguma... Quem foi que fez isso? Tá entendendo? Quem foi que fez isso? A água, de onde vem a água? Poxa, e o céu? Olha, e por que o sol não cai, né? Você tá vendo o sol? E o sol tá seguro em quê? E de noite, à noite, rapaz, por que as estrelas estão seguras em quê? Sempre vai surgir essa dúvida. E quando surge a dúvida, ele vai, na mente de qualquer ser humano, quando ele está começando a raciocinar, assim, a mente dele está evoluindo, que isso é do homem, é racional. Ele vai perceber que tem algo supremo. O que é? Você vê, os índios, um exemplo, talvez, eles têm um Deus, o sol como Deus. Por quê? Alguém ensinou que o sol era Deus? Para eles, não. Por quê? Eles têm o sol como Deus. Algumas religiões, né? Uns têm o sol, uns têm a lua. Por quê? Porque talvez... Pelo poder do sol, a radiação do sol, o efeito do sol, eles acreditam, então eles buscam, o ser humano sempre buscou isso, algo supremo. Quando eu estou falando do supremo, não estou falando algo do céu, algo supremo, maior, superior. Aí o homem, ele encontra isso, tá entendendo? Eu vou idolatrar o sol, nós vamos adorar o sol, nós vamos adorar a lua, nós vamos adorar o bezerro de ouro. Ele busca onde concentrar. Isso é o início de fé. Fé, eu estou falando a fé, não a fé genuína. Fé no modo geral. É assim que se cria uma fé. Da necessidade de responder para nós tudo que está ao nosso redor. Os irmãos compreenderam ou está confuso? Entenderam? Amém. Qualquer coisa, irmão, pode perguntar. Mas eu não estou entendendo, me explique melhor. Eu estou aqui para isso, viu? Aí ele fala, o pagão reconhece a existência de um ser supremo. Esta crença é inata do homem e vem da intuição racional. Isso, exatamente. O exemplo é uma criança. Porque quando ela começar a entender, ela vai gerar dúvida. Por que isso? Por que aquilo? Está entendendo? Ele vai querer buscar. Exatamente. Está entendendo? É nesse fato que se encontra... Ou seja, é aí onde nasce a fé. Agora, olha o perigo de quando nasce a fé. É isso que eu digo, irmão. Nós que estamos estudando, nós vamos se aprofundar em coisas que nós nunca vimos aqui na igreja. Coisa que vocês vão ficar surpresos. Rapaz, é mesmo assim. E está escrito, sabe? Ou seja, e quer dizer que a tradução é assim, quer dizer que foi assim que aconteceu. Aí vocês vão começar, entre aspas, gerar uma dúvida. É aí onde o inimigo pode operar. Está entendendo? É na descoberta. Pronto. Vou usar aqui, eu já usei a criança como... De nós conhecer, exatamente, ele tem medo de nós conhecer a verdadeira fé, o verdadeiro Deus, o verdadeiro sentido da vida. Enquanto você debanda para um lado que não tem nada a ver com Deus, pro diabo, tá bom. Aí onde eu digo, irmãos, não existe um estudo desse sem oração. Porque nós mesmos podemos se confundir na própria palavra. Tá entendendo? Aqui onde fala, assim como eu falei, né? Tem o exemplo... Eu dei o exemplo da criança, vou dar o exemplo de um jovem. O jovem,
O maior perigo, todos nós sabemos, né? Nós que já somos senhores, senhoras, já mais maduros do que alguns que estão aqui, né? O que acontece? O adolescente, quando ele está ficando jovem, dizem, né, que o perigo está aí. Porque é o período da descoberta. E nessa descoberta, o jovem, ele pode se perder na vida. Quantos adolescentes nós já perdemos aqui na igreja? E outra, não por falta de ensinamento, não, pelo contrário. Porque ele aprendeu aqui, ele está na escola, ele está no mundo, ele está na rua, ele vai vendo outras coisas, aí ele vai se perguntando, vai gerando uma dúvida dentro dele. Aí aonde mora o perigo? É na formação da nossa fé. Amém? Exatamente. É nesse fato que se encontra o desafio de Satanás. É nesse meio termo. Está entendendo? O maior desafio do Satanás, ele opera na dúvida. Ele opera no início do conhecimento. É aí onde ele opera. Aqui, ó. É nesse fato que se encontra o desafio de Satanás. E é nesse ponto que se trava a maior batalha do mundo. Está entendendo? Hoje, no mundo hoje, a luta entre a fé e a descrença. Está entendendo? Aqui a fé tem início. O homem deve aceitar esse reconhecimento inerente da divindade e proclamá-lo para que ele possa vir a ser uma força ativa em sua vida. Aqui onde está o perigo. Quando você está na descoberta, na formação da sua fé, pronto, se eu dar um exemplo, Deus é tão bom que hoje eu estava ali na loja, nosso irmão Gibson, né, nós vamos até orar por ele, porque ele vai viajar, né, que vai resolver alguns papéis lá em Salvador, ele não vai estar aqui por isso, ele é a Priscila. O que acontece? Ele me contou um caso, aí eu estava até lendo, eu estava estudando a palavra, essa palavra mesmo aqui, e ele chegou, e aí, irmão, como é que tá? Ele, já agora, 6 horas, ele chegou do trabalho, aí nós ficamos ali conversando, eu digo, ó, Gibson, eu tinha falado pro Rafael de manhã, eu disse, Gibson, tem pessoas que ainda não estão preparadas nem para aprender isso aqui. Nem para aprender a teologia em si. Tem pessoas que ainda não estão. A verdade tem que ser dita. Por quê? Porque pode se perder em algumas coisas, porque o estudo humano, ele se aprofunda muito. É por isso que Deus ele não se preocupa em provar a verdade dele para ninguém. Está entendendo? Com Deus é mais suave. Nós somos ser humano e por tudo que nós já passamos, nós temos que, como eu falei, nós temos que estar preparados, porque o inimigo ele vem lançar sobre nós desafios, perguntas, né? Porque nossa Bíblia tem 14 ou 17 livros a mais, né? O católico pode chegar, aí nós temos que estar preparados para responder isso. Aí eu falei para ele, olha, tem pessoas que ainda não estão preparadas nem para aprender profundamente, assim, a teologia, eu estou falando da teologia, não da Bíblia, a teologia. Aí ele disse, Ismael, eu vou te contar um caso aqui. Tinha um rapaz que frequentava uma igreja, aí falou o nome da igreja, igreja protestante, igreja pentecostal. Todo dia que ele chegava no trabalho, ele contava que recebeu o Espírito Santo, que aquela, sabe? Ele falava da unção. Aí ele chegou para mim e disse, Gibson, eu vou fazer um curso de teologia. Aí o neto disse que o Gibson falou para ele, não, faça, agora tenha cuidado, porque a teologia... Aí ele fez. Quando ele fez, a primeira coisa que ele fez foi passar para uma igreja tradicional. Igreja tradicional, não vou citar o nome, né? A igreja que é protestante, mas que tudo é liberado. Você está entendendo? Por quê? Porque quando ele leu, ele disse, rapaz, quando ele não, ele descobriu outra linhagem. Ele não estava focado na fé verdadeira. Ele foi para uma igreja tradicional, uma igreja que não é bem assim não. A mulher pode fazer isso, o homem pode fazer aquilo. Não, pode tomar uma cervejinha, não tem problema, não pode. Está entendendo? Uma igreja tradicional. Por quê? Porque ele achou que o que ele conheceu, que a igreja que ele frequentava estava toda errada. É esse aí onde nós lemos aqui, irmã, que é nesse fato que se encontra o desafio de Satanás. E é nesse ponto que se trava a maior batalha do mundo hoje. A luta entre a fé e a descrença. O que era certo agora é errado. Os irmãos compreenderam esse contexto aí? Olha o perigo. Por isso que eu digo, vamos estar sempre orando. Deus, eu quero aprender para ele. Assim, toda vez que eu oro aqui, eu peço isso. Senhor,
Nós queremos aprender para nós encontrar o caminho do céu. Não o caminho do conhecimento. Ele é estudado, ela tem um IBA, tem um diploma. Não. Nós queremos encontrar o quê? O caminho do céu, e nosso maior objetivo é levar mais pessoas conosco, através desse conhecimento que nós estamos tendo hoje. Amém? Hebreus 11:6. Irmão Rafa, Hebreus 11:6. Irmãos, eu digo, qualquer dúvida, pergunta. Amém? Não fique sem perguntar, porque... Decidi fazer outra, né? Aí ele disse assim, que era para ter cuidado. E orar mais. Em prol das nossas aulas, né? Exatamente. Ele disse assim, olha, porque tem gente que não entende. Mas isso que vocês vão começar agora, é uma coisa assim, que não é qualquer pessoa. Exato. Então a palavra de Deus se confirma. Eu disse, mas eu quero que você me explique. Aí ele pode explicar e ele deu exemplo quase parecido, que eu estava falando do rapaz. É porque isso é uma realidade. E lá na Carnaíba tem um jovem que era da Assembleia 25 meses, sabe? Né, que morava lá. Aí ele fez esse curso, ele foi uma vez para fazer esse curso. Para se aprofundar na Bíblia. Na Bíblia, isso. Quando ele veio de feira, ele já não era mais na Assembleia. Foi, exatamente. Aí sabe o que ele disse? Meu amigo, minha anjo lá, ele disse assim, rapaz, eu fui fazer o curso de teologia e estou no meu diploma. Mas eu não consegui, porque é muito difícil. Eu descobri coisas que nem eu mesmo sabia. Então, eu preferi que meu Deus tradicional. Está entendendo, irmãos? O perigo é porque tem que ter a oração. Porque você vai se aprofundar numa coisa que você pode estar... A gente vai descobrir coisas que a gente nunca... Exatamente. Agora, quando você está orando a Deus, tudo que você vai descobrir, nós descobrimos aqui, né? Que a ciência comprova o que Deus falou. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Eu estava lendo um texto, não vou falar agora não, que mais na frente eu vou falar, senão acaba o conteúdo, tá vendo? Lê aí. Eu vou falar sobre esse texto que eu... Pode ler, irmão. Presta atenção no texto, é o que eu digo, cada texto, irmãos, presta atenção, eu sempre falo isso. Cada texto na Bíblia lido é uma lição, é uma aula para nós. É mais importante do que esse livro aqui que está falando uma página toda, um versículo. E olha que eu não estou falando em relação porque é da Bíblia, é porque o conhecimento que um versículo traz vale mais do que 1000 palavras que eu estou falando aqui. Por isso que eu digo, toda vez que o irmão for ler a palavra, você for ler, preste muita atenção. Porque quando lê um versículo, ele já começa, quando o irmão Rafael abrir a boca, já é Deus falando conosco. Claro que é melhor professor do que esse. Preste bem atenção. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Tem como você chegar a Deus sem ter fé? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que Ele, que é aquele que se aproxima de Deus, creia. Creia vem de fé, de crer, né? Que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí resumiu tudo, né? Então, como eu falei, a fé se firma, ou se forma quando nós estamos partindo para o conhecimento. Quando nós estamos partindo para o conhecimento, aí vem o diabo, que é astuto, né? Ele fica dando derredor, bramando como leão, e nossa fé está se formando. Mas o diabo está ali, é nessa hora que tem um perigo, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você está alcançando a fé, o diabo quer roubar a tua fé, para que a sua fé não chegue, você não se aproxime de Deus. Amém? Não quer? Essa parte aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, ela vai acontecer por lado da doutrina, né? Isso. Você acreditar, né? Você acreditar. Você... Acreditar não assim só... Não, eu acredito em Deus. Não. Não, exatamente. Você, não. Assim, deixar o mundo, saber que você está deixando porque você tem fé. Tem fé que aquilo é errado. Você é bem maior. Exatamente. Porque o que a pessoa, tem pessoa que diz, eu creio em Deus. É coisa, acho que todo mundo aqui... Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Renunciar e fé é isso, é renunciar, viu? Fé é renunciar. Então uma coisa é você dizer, uma coisa é você falar, eu creio em Deus, ou eu tenho fé em Deus. Pronto, você tem fé que Deus vai fazer. Agora, o que está se referindo aqui, nós lemos lá, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Tem que ter fé, porque a fé gera mudança. E não é a fé que agrada a Deus, em si, né? Não é a fé.
é o que a fé faz com você, que agrada a Deus. Porque ter fé, eu tenho fé, isso agrada a Deus o quê? Os seus atos é que vai provar que você teve fé. Amém? Compreenderam? Agora, definição dos termos. Aqui nós vamos falar os termos. Os termos aqui não é coisa que está na Bíblia, é coisa que o homem vive. Nós falamos que tem que ter fé. Agora nós vamos falar de pessoas que não têm fé. Aí nós vamos falar de pessoas que mais ou menos têm fé. Isso não existe, né? Nós vamos falar de pessoas que têm fé, pessoas que não têm fé, pessoas que mais ou menos têm fé, pessoas que não estão nem aí nem estão chegando para a fé. Vamos falar do descrente. O descrente é aquele que não acredita em religião alguma, especialmente no cristianismo. Porque o cristianismo é a religião, entre aspas. Quando eu falo religião, porque a religião é o sistema, né? O cristianismo é a religião mais atacada. Tudo, né? Se o camarada é ateu, ele só quer brigar com o cristão. Ele não vai brigar com a escola, com o budismo, não vai brigar com... Né? Ele só vai procurar os crentes. Você já viu que o ateu ele só quer atacar o crente? Mas o ateu se encaixa no descrente, né? Não, ele não se encaixa. Ele não se encaixa no descrente. Estou dizendo assim, porque nós vamos ver aqui o ateu. O ateu, o descrente, o que então não está nem aí para crente ou não, presta atenção. É aquele que não acredita em religião alguma, especialmente no cristianismo. Porque ele sempre vai querer atacar os cristãos. Por quê? Porque a descendência de Cristo é uma descendência perseguida. Por isso que nós temos que se orgulhar disso, né? A Bíblia diz que não vos entristeçais quando alguém falar mal contra você, se você não tiver devendo, né? Porque lhe perseguir se você está devendo. Porque assim fizeram com Cristo e também estará fazendo com nós. Então o descrente é esse, é aquele que não acredita em religião alguma, especialmente no cristianismo. Agora tem o cético. Você já vai falar do cético? Não, eu sou cético. Não é a pessoa diz, eu sou cético. É aquele que assume a atitude de questionar a religião. O cético não é especificamente o ateu, o que não acredita. Ele é aquele que... Não, eu estou falando aqui e ele está ali. Não, eu quero ver. Ele questiona. Ele é cético, ele não acredita em tudo. Ele é cuidadoso, mas ao mesmo tempo ele... Está entendendo? Ele é cético. Só que isso é perigoso porque enquanto ele se coloca na posição de cético, né? Enquanto ele se colocar na posição de cético e não tomar uma atitude de se acreditar em Deus, ele vai morrer naquela posição. E como nós vimos antes, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta ficar em cima do muro. O cético, ele fica em cima do muro, não à toa, ele fica questionando daqui, questionando daí. E não se decide, mas é o questionador, o cético. Eu tenho certeza que vocês já conhecem algum cético. Que ele nem... Está entendendo? Entenderam, né? O agnóstico. Não sei se vocês já viram. Algumas pessoas postam. Não sei o que, ateus e agnósticos. Não sei se vocês já viram. Algumas pessoas postam assim, uma comunidade que tem ateus e agnósticos. Então, nós vamos falar, já falamos do cético, que é aquele que é o crítico. Tem pessoa que é crítico. Nem acredita, nem desacredita, mas ele... E outra, só vem em cima dos cristãos. Pode ter certeza disso. Tá vendo? Chegar lá e eu vou ver se Deus... Exatamente. Aí ele vai analisar se Deus... como se ele tem o direito de analisar se Deus existe ou não, né? E Deus não... E outra, é o perigo, mora aí, porque Deus não se preocupa em mostrar se está certo a Bíblia ou não. É nós que temos que buscar. O agnóstico. Quem não afirma e nem nega a existência de Deus. É aquele que diz, eu acho que não, eu não sei, eu não quero me meter nesse mérito, é o agnóstico. Só que o agnóstico, no modo geral, ele só vai atacar o cristianismo. Rapaz, eu não sei não. Ele nunca vai dizer, rapaz, não, ele sempre vai atacar o cristianismo. Tá entendendo? Pode falar, irmã. Isso ajuda muito se você falou. Não, é porque exatamente. Eles são muito assim, você falar das incluências, tem certeza que você tomou, ou foi o remédio que você tomou? Ou foi o remédio que você tomou? Esses são os agnósticos. Só que nesse meio também entra os ateus, nesse mundo aí
dessa classe. Mas você falou, os cientistas, eles querem provar. Eles querem provar, e nessa de provar, eles provam que Deus existe, só que eles acham que eles que provaram. Entendeu? Os agnósticos são isso, como está escrito aqui, né? Os agnósticos é quem não afirma e nem nega a existência de Deus. Ateísta é aquele que nega a existência de Deus. O ateísta é um dos mais perigosos. Quer dizer, na verdade, todos são perigosos, assim, né? Porque a Bíblia não quer ninguém em cima do muro. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu coloco os ateístas aqui, é aquele que nega a existência de Deus, aí, sinceramente, aí já é... E o mais importante, pode ter certeza, quando um ateísta ele nega, ele não tem fundamento, porque nós temos fundamento bíblico e científico para provar que Deus existe. Já o ateu não tem. E outra, essa questão de ateu é de muito tempo. Né? Eles vieram ter uma luz no fundo do túnel, sabe quando? Não sei se os irmãos já ouviram falar no Big Bang. Já ouviram falar? Sim. Aí foi uma luzinha no fundo do túnel para eles. Eles se apegam nisso. O Big Bang, eles chamam de a grande explosão. E outra coisa que os ateus se apegam muito, para dizer que Deus não existe. Quem já ouviu falar em Charles Darwin? A teoria dele, qual é a teoria? A teoria da evolução. Ou seja, a Bíblia diz que... Como é que nós evoluímos? Como foi que nós somos criados? Como é que nós somos criados? Biblicamente. Deus criou o homem do pó da terra. Não é isso? Deus criou o homem do pó da terra. Né? Da costela do homem. Já a evolução, a teoria da evolução, ela diz que é assim. Cada átomozinho, cada partícula, ela vai evoluindo, tá entendendo? Ela vai evoluindo, aí depois de milhões de anos, ela evoluiu tanto que chegou a essa perfeição que é hoje. Ou seja, não teve um criador. Alguém diz assim, não, é como Deus criou batata. Aí, ela se criou lá, ninguém molhou, ninguém, tá entendendo? Então, a teoria da evolução criada por Charles Darwin, é justamente, dali nasceu um lagartinho, depois daquele lagartinho, ele estava num lugar que ele tinha que andar muito, mas para ele andar, né, um lagarto, vamos supor, uma minhoca. Eu estou dando só um exemplo superficial. Eles acreditam assim, aquela minhoca estava ali naquele espaço, só que aquela minhoca, onde ela estava não tinha mais comida, ela precisava se deslocar para um lugar distante, então ela precisou ter perna. Aí a evolução, de acordo com o que foi passando, saiu do corpo dela uma pontinha assim, aí do outro lado saiu outra, aí atrás saiu outra, aí ele começou a caminhar, aí foi indo, aí quando é fé, olha as pernas crescendo, olha a necessidade dele se levantar, aí a teoria da evolução é mais ou menos isso. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá entendendo? Então eles acreditam nisso, eles não acreditam que Deus, por exemplo, que Deus criou os pássaros, que Deus criou o peixe como é hoje, que Deus criou, né, o mar, que Deus criou as estrelas. Não, eles acreditam, a teoria da evolução, eles partem muito para a parte do ser humano e dos seres vivos, né? Eles partem muito para isso. Então, essa aqui, os ateus se apegaram nisso. Aí eles não tinham fundamento. Aí Charles Darwin foi lá, fez essa teoria. Tá entendendo? Aí eles começaram a acreditar. Diz, tá vendo? Olha, nós se apegamos. Eles começaram a pegar isso como se fosse a Bíblia deles. Né? Não, o mundo foi feito... Aí, a outra teoria é do Big Bang, né? Que teve uma grande explosão. Tá entendendo? Aí aquele pó cósmico da explosão foi se formando. Aí fez as galáxias, fez a Terra, fez o sistema solar. Aí se formou. Pelo contrário. Irmãos, eu até acredito nessa explosão. Tá entendendo? Já encaixa. Encaixa, mas exatamente. Mas só que o homem, ele acredita que foi da explosão que houve sistemático. Do nada, pum, explodiu. Aí uma perninha, um ventinho foi para ali, uma poeirinha para aqui, outra. Aí, poeirinha, quando eu falo, é coisa grande, mas em se tratando de universo. Aí se formou, tá entendendo? Mas ele não diz, porque eu acredito assim, eu posso até acreditar lá no Big Bang, mas assim, que Deus, quando ele diz haja luz, houve uma explosão, buf, se acendeu. Quem fez? Deus. Deus separou a terra do mar, né? A água da terra. Pode ter sido
Então é o que eu digo, cientificamente pode estar correto, mas só que o homem não leva para essa fé. Ele leva que não, que nasceu do nada, que não precisou ninguém criar. Houve uma explosão aqui, não precisou, tá entendendo? É a mesma coisa, o homem acredita aqui, ó. Só para os irmãos compreender o que eu quero dizer. Eu estou precisando grampear essa folha. Aqui, fazendo. Eu venho aqui, alguém pegou a folha, dobrou a folha, pegou o grampeador e grampeei. O que foi que eu fiz aqui? Grampeei. Quem foi que grampeou? Eu. Alguém. Algo. Eles acreditam nisso aqui, ó. Que era preciso. Aí a folha foi, caiu aqui no chão e por coincidência. Por coincidência. Aqui, por coincidência, na mesma hora que caiu aqui, o grampeador caiu sozinho e ele mesmo, né, caiu aqui no chão e grampeou. Eles acreditam dessa maneira. Vocês vão compreender esse exemplo que eu dei? Eles acreditam no acaso. Você está entendendo? A blasfêmia e o intuito deles, você falou muito bem, é o que eu estou falando desde o início. E o intuito deles, irmã Yolanda, é atacar o cristão. Ele não vai atacar outro lá que. Pronto, deixa eu dizer. O agnóstico aí é o quê? O agnóstico, vem aí. Alguém me fala para mim o que é o agnóstico. O ateu não vai confrontar com um camarada desse, não. Ele vai confrontar com quem acredita em Deus. E quem é que acredita? Os cristãos. É que eles pegam as coisas negativas que acontecem, as coisas Isso, exatamente. Aí, para culpar. Deus tão bom pode permitir que certas coisas ruins aconteçam. Exatamente. E ele sempre diz isso. Mas como pode? Se ele criou, por que ele ia criar para depois destruir? Como é que ele ia criar para permitir essas doenças, essas coisas ruins? Se ele existe, por que essas coisas acontecem? Eles jogam muito isso para confundir e confrontar. É onde eu digo que um IBA desse, uma teologia, ela tem que levar a resposta para isso, irmão. Não para te embolar mais. Pelo contrário. É onde nós falamos na imutabilidade de Deus, na inerrância de Deus, no que Deus prometeu que ia fazer e que se não fizesse ia ter uma consequência. Tá entendendo? Eu li até uma vez um documentário de um homem que ele era cristão e ele se tornou ateu. Na explicação dele, no que ele usa muito, o que ele dizia assim, que tinha pessoas que estavam na igreja há algum tempo e sempre queria alguma coisa e não conseguia, não alcançava aquilo que queria. Isso, materialmente falando, né? É, materialmente falando. E até, ele disse até na questão da intimidade. Ele disse que minha irmã tinha uma certa doença e que ele buscou muito a cura dessa irmã. E ele disse que não, se ele existe, porque ele existe só para outras pessoas. Então ele faz discussão de pessoas e aí ele se tornou ateu. Eu vi uma reportagem. Justamente. Porque ele queria alguma Ele coisa. queria. Outro exemplo. Você deu um exemplo aí contrário, assim, ao invés do que eu vou dar. Ele se tornou ateu por causa disso. Eu vou dar um exemplo aqui. Os irmãos já assistiram esse filme, eu acredito que alguém já assistiu. Deus não está bom. Né? É aquele que tem um professor, não é isso? No fim da história, quem assiste o filme, o professor ele quer que todo mundo faça uma teoria, que Deus não, só que ele dá ênfase à não existência de Deus. Aí todo mundo concorda, né? Não, tá certo aí, ele quer que os alunos façam um resumo de tudo que aprendeu e prove que Deus não existe. Só que tem um que quer provar. Amém, irmã Priscila? Pode ficar à vontade, viu? Tem um que... Já vi um ex-ateu falar que a maioria, muitos dos alunos eram cristãos, crente, né? Que acreditavam. A maioria dos ateus, assim, são cristãos que foram frustrados. Por alguma coisa, que exatamente. Não alcançou, ou que perdeu alguém, aí Exatamente. eles acabam negando É aqui, o que fez. irmã Yolanda. E a pessoa... O que foi que eu falei? É aí onde mora o perigo. Na busca da fé, onde Satanás vem. O que Você conhece, né? Aí sim, só para resumir aqui no filme, viu? Aí, eu sei que no final tem um jovem que ele fez a teoria que Deus existia. Aí ele debatia, tinha uns debates, né? E ele não conseguia.
E todo mundo até zombava dele, no momento da explicação dele. Mas só que quando chegou no final, chegou a hora do professor falar. O professor fala, é porque tem muito tempo que eu assisti esse filme. Eu só vou resumir aqui por cima, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, as irmãs que já assistiram. Aí depois ele vai dizer, como é que eu vou acreditar num Deus que quando minha mãe estava doente, ela morreu e eu pedi a Deus e ele não me ouviu. Aí foi o ponto fraco dele. Aí o aluno percebeu aquilo e disse, justamente isso que você falou. Ele tinha raiva de Deus, porque quando ele orou para a mãe dele ficar curada, Deus não curou. Aí criou a frustração. É o que a nossa irmã falou. Ele se frustrou. Até então, Deus existia para ele. Estava tudo bem, Deus era bom. No dia que ele orou, ele pediu a Deus que não levasse a mãe dele. Pediu. Deus não leva minha mãe, que é a coisa que eu mais amo. E a mãe dele teve uma enfermidade e morreu. Deus não ouviu. Aí ele se virou a Deus. Você está entendendo? Ele não tem um fundamento. O fundamento é assim, é coisas que querem justificar a fé deles, mas que não justifica. Mas, na verdade, às vezes tem gente que se afasta também por causa disso, não tem fundamento e vai acreditando. Isso, vai acreditando, vai se afastando. Aí uma pessoa diz, tá vendo? E aí, tu era tão fiel a Deus, e porque quando eu estava, né? Eu usava um exemplo meu, quando eu estava lá na UTI não. Eu estava em Salvador, no hospital, mas não estava na UTI não. Se fosse na UTI, quando eu estava na UTI, chegou um rapaz para mim e falou, Ismael, eu estava semana passada numa festa lá no povoado de Santo Antônio, numa roda, numa turma tomando cachaça, e eles falaram, está vendo? O Ismael nunca fumou, nunca bebeu, nunca farriou, e olha lá onde ele está, e nós estamos aqui curtindo. Se eu fosse me deixar levar por isso, eu podia pensar, é mesmo, né? Eu vou virar ateu. Entendeu onde mora o perigo? Então, é isso que quando nós temos que se apegar a parte, se aperfeiçoar e entrar no céu. Amém? E ter cuidado, irmão. Não, para a nossa fé não ser abalada. Porque você já tem uma fé. Graças a Deus, todos que estão aqui têm uma fé. Quer alcançar o céu. Então, não deixe o mundo roubar isso de você. Aí tem o panteísta. Tem até o panteísta. O panteísta aqui, o que é que ele é? É aquele que identifica o universo com Deus, negando assim a personalidade de Deus. O panteísta é aquele que o mundo aí existe, e Deus também existe. Ele coloca Deus como parte do mundo, de tudo que existe. Como se ele colocasse o mundo como Deus. Exatamente, e Deus parte do mundo, né? Isso, exatamente. Ele colocasse o mundo como um Deus, e Deus lá dentro, uma pecinha lá dentro do mundo. Fazendo alguma coisa, tá entendendo? Esse é danado, né? Tá entendendo? Olha o que é que ele faz. É aquele que identifica o universo com Deus. Ele sabe que existe um universo. Só que ele diz que Deus é parte do universo. Pelo contrário. O universo é uma ideia de Deus. O universo é um projeto de Deus. Isso aí tem aqueles que vêm, assim, a natureza. Isso. Exatamente, a natureza humana. Exatamente. O Deus dele é a natureza, é o universo. Olha, e tem um Deus lá que cuida, assim, que faz isso. A verdade até uma função para Deus. Exatamente. Esse aí. Eu acredito que criou, mas que não faz o que Deus faz. Que Exatamente. cura, Naturalista, né? Exatamente. Pronto, irmão. Os irmãos entenderam, né? Esse trecho aí, né? Eu tento passar assim o mais rápido possível, irmão, mas o tema fica... Os irmãos... Glória a Deus, eu estou gostando porque os irmãos estão participando. Não estão compreendendo, estão buscando. Amém? Não tem jeito, eu vou ter que falar com o nosso diretor, vai ter que aumentar mais. Porque eu estava planejando, assim, eram 18 aulas, aí depois diminuiu para 9. Aí ficou para mim, quer dizer? mas se é 2 anos, por que tem que ser assim rápido? Como é? Se são 2 anos, por que tem que ser rápido? É porque são 38 matérias, tá entendendo? 2 anos? Hã? Não, porque vamos supor, segunda, quinta, são 7 horas por semana, nós temos que fazer uma carga horária de... Pô, eu não quero falar fora do... Não, assim, mas que, como tem que formar a turma, tem que... Tá entendendo? Então, por isso... Mas eu vou ter que falar com o diretor aí, para ele vai ter que me dar mais um espaço aí, amém? Vamos lá, olha. A letra D, a descrição
bíblica de um ateísta. Olha o que é que a Bíblia fala do ateu. Você vê, Deus é tão bom que Deus já sabia que ia surgir esses homens. Lê aí, irmão Rafael. Salmos 14:1. Deus já disse, eu já sei que vai existir esses homens. Olha o que Deus fala. Ó. Aqui só uma referência sobre o ateu. O que é que Deus já falava do ateu? Muito antes do ateu existir, Deus é tão complexo que Deus já... Salmos 14:1. Nossa irmã Yasmin vai ler, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, olha, lembre daquilo que eu falei. Cada palavra da Bíblia lida é uma lição para nós, amém? Isso é uma dica para a prova, né, mamãe? Né? Pode ser, boa ideia. Não é, mas pode ser. Boa ideia, porque esses detalhes aqui que marcam. Pode ler, irmão. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Vocês entenderam? Que aqui tem outras Bíblias que dizem, não é nem nécio, é o tolo. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. É o ateu. Eu acho que ele vai muito aqui pro versículo que a gente leu em Hebreus, né, Maria? De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Não chega a Deus. Pra você ver, é tanto que ele fica tão besta, tão tolo, tão nécio, que ele diz, não há Deus. Não tem fé. Não tem fé. Porque é só a fé que nos aproxima a Deus. Não adianta, tem Deus. É o agnóstico, né, que diz, tanto faz ter como não tem. Tem esse Deus? Tem. Então ele não gerou uma fé. Essa pode ser a questão do cristão virar e a Deus, porque vou orar para Deus que não tem fé. Não tem fé. Não é ser a fé impossível agradar a Deus. Aí fica... Exatamente. Amém? Vamos aqui para a letra E, irmãos. O resultado da negação a Deus. O conhecimento de Deus eleva e purifica e santifica o homem. Quanto maior for a revelação que o homem tem de Deus, mais santo ele se tornará. Ou seja, é necessário isso mesmo que os irmãos estão fazendo. Buscando a Deus, orando, fazendo as campanhas, os jejuns. Né? Os irmãos aqui passam até 24 horas na campanha de jejum. É isso. Olha o que está dizendo aqui. Ó. O conhecimento de Deus eleva e purifica e santifica o homem. Quanto maior for a revelação que o homem tem de Deus, mais santo ele se tornará. O contrário também é verdade. Aqui eu costumo chamar isso o oculto da palavra. Né? O oculto da palavra é quando, o exemplo, a Bíblia diz, quem crê, deixa eu ver se vocês vão entender o que é o oculto da palavra, não é do meu ponto de vista. A Bíblia diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo. Qual é o oculto dessa palavra? Ó, o oculto da palavra. Só uma dica. Quem crê e for batizado será salvo. Isso aqui é o verídico da palavra. E qual é o oculto da palavra? Não, ainda não é isso. Não. Preste bem atenção. O oculto da palavra, lembre sempre dessa dica, viu? Quem crê e for batizado será salvo. Isso aqui está revelado para nós. E o que é que está oculto para nós? Não. O que está oculto é isso aqui. Oculto é uma coisa que existe. Assim, é só uma dica. O oculto da palavra é essa aqui, ó. Quem não crê e não for batizado não será salvo. Entenderam? O oculto da palavra? Quem crê e for batizado será salvo. Isso é o visível da palavra. O oculto da palavra é quem não crê e não for batizado não será salvo. Entenderam? Quando você for ler alguma coisa que você sempre leva para esse outro lado. A Bíblia está dizendo aqui, isso aqui. Aí então quer dizer que se eu não for, o oculto da palavra é o resultado da palavra escrita. É só uma dica, não está aqui não, viu? É só uma dica. Vamos lá. Onde é que nós... Isso. O contrário também é verdade. Pronto, aqui, ó. O oculto da palavra é isso aqui, só que ela está sendo revelada aqui, ó. O conhecimento de Deus eleva e purifica e santifica o homem, não é isso? Quanto maior for a revelação do homem, tendo Deus, mais santo ele se tornará. O contrário, que é o oculto da palavra, também é verdade, que quanto o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele escancara, de Deus, ele escancara os portões para uma inundação de imoralidade e sujeira. Vemos isso acontecendo na América hoje, afastando Deus de nossas escolas, ou seja, isso é o que está acontecendo, né? O mundo moderno está afastando Deus da escola. Vemos se formar gerações de agnósticos, céticos,
E o resultado é a completa destruição dos padrões morais. É o que está acontecendo no mundo moderno. É o resultado de não crer em Deus, viu, irmãos? Quando você não crê em Deus, você vê, os Estados Unidos, são um exemplo, é um dos países, já foi um dos países com maior... O exemplo, só para todos não terem ideia. Qual a religião que predomina no Brasil? O catolicismo, né? Nos Estados Unidos são os evangélicos. Só que eles estão mudando isso. Eles estão mudando. Eles estão deixando Deus de lado. Não estou entrando no método de política, nem estou apoiando, nem dizer que esse é o cara, esse presidente que está aí, agora nos Estados Unidos, ele é evangélico. A linha dele é evangélica. Entendeu? Você vê. Então, ele está cortando muita coisa que foi apoiado pelo o antigo presidente. Muita coisa assim. Quando eu falo dentro da Bíblia, ele está corrigindo muitas coisas, então vamos orar por ele para que Deus possa estar abençoando. Porque é o Trump. Ele é evangélico. Ele é evangélico. E do abusado. Dos abusados. Olha, já é 8h30, irmãos. Irmãos, só um minutinho, só para eu complementar aqui, esse aqui, nós já vamos para o intervalo, viu? Pronto, não. Realmente, acaba aqui mesmo, que já entra no argumento da existência de Deus. Então, agora nesse momento, os internautas, nós vamos dar uma paradinha de 10 minutos para o lanche, em nome de Jesus. E logo mais, nós estaremos voltando para concluir, ou tentar concluir mais algumas etapas, amém? Amém? Então, estamos de volta à segunda parte da aula, em nome de Jesus, depois do lanche. Glória a Deus, que Deus possa abençoar essas mulheres, esses jovens abençoados que estão fazendo esse curso, que além de fazer o curso, ainda fazem uma boa merenda, amém? Então, os irmãos que estão ouvindo, os internautas, em nome de Jesus, vamos reiniciar novamente. Olha, que nem eu falei, né? O tempo ele se torna curto, porque são muitas informações e está gerando assim um clima até agradável, no sentido de os irmãos estão perguntando, estão participando, isso é bom. O mais importante é isso, né? Não se preocupar em aprender do que passar por cima do... Não é isso? A irmã Giolanda falou muito bem, viu? Vamos aprender. A preocupação é aprender. Depois nós ajustamos aí. Vamos procurar aí com o diretor, ver como é que a gente faz. Porque eu estou procurando falar o mais rápido possível, mas mesmo assim, tornando compreensível. Glória a Deus. Agora nós vamos, no capítulo 2 aí, nós vamos ler a lição 2, que está escrito assim. Que é argumentos da existência de Deus. Os argumentos. Nós vamos entender aqui um pouco. Isso é um pouco complicado, mas é que nem eu falei. Mais na frente, irmão Charles, Messias, a irmã Cineide, provavelmente, a Marilene também vai falar sobre isso, a Marli, mas nós vamos passar aqui e dar um resumo para os irmãos compreenderem. Argumento da existência de Deus. Quais são os argumentos? Porque os argumentos que nós vamos dar aqui, e é coisa séria, não é argumento, Deus é bom, Deus existe mesmo, não. É dentro das filosofias, dentro de teorias, dentro de descoberta, dentro de aplicações que o mundo, a era antiga, eles já começaram a formar essas filosofias. E que dentro dela tem alguns argumentos que falam sobre Deus, da existência de Deus. Então está escrito aqui, argumento da existência de Deus. A primeira, a letra A, a universalidade da crença na existência de Deus. Pronto, nós vemos isso nesse tanto mais atrás, mas vamos reforçar, já que está aqui. O fato de em todos os lugares os homens acreditar em Deus é um forte argumento a favor dessa verdade, que Deus existe. Só o fato de o mundo todo saber que Deus existe, que não seja Deus ou que seja alguma força suprema, como nós lemos, já é um bom início, né? Isso já nos leva a crer que realmente tem algo supremo, muito superior. Aí nós vamos descobrir se é Deus. Algumas religiões dizem que é Deus, outras religiões dizem que é o sol, outras é a lua, outra é a serpente, outra é o bezerro. Mas é um bom começo, que pelo menos do nosso racional, quando nós nascemos, que começamos a entender, nós já descobrimos que existe algo superior a nós. Essa crença universal vem do interior do homem e nasce com ele. Entendeu, irmãos? Essa crença em um Deus, em um ser supremo, já nasce como homem. Letra B. O segundo argumento é o argumento da causa. Cosmológico. Quem já ouviu falar ouviu essa palavra aqui? Ninguém nunca ouviu? Cosmologia? Não? Os cosmos, isso. Não? Exatamente.
Então, isso é uma palavra, é que nós não vamos se aprofundar no tema cosmologia, porque até se for falar de cosmologia aqui, acho que 2 anos aqui não daria, principalmente 1 minuto, ó. Há sempre uma causa para tudo. É a questão da cosmologia. Eles acreditam que há uma causa para tudo. O que é cosmo? É uma ordem. O mundo, ou seja, estudo do mundo, da ordem do mundo. Cosmologia é isso. Estudo da ordem do mundo, como ele está organizado. Né? Isso é cosmologia. Aí a cosmologia estuda justamente como é que o mundo está organizado, como é que o mundo, o porquê dessas existências, de tudo que tem no universo. Aí aqui, ó, vamos ler aqui o que o livro diz. Há sempre uma causa para tudo. Como chegar a ela? Então, a cosmologia nos leva a isso, a entender, querer explicar tudo que existe no universo. O homem e o universo são efeitos. Até aqui a cosmologia crê desse jeito, que o homem e o universo são efeitos. Já não é mais um panteísta, né? Que já coloca até Deus como um efeito do mundo. Não, aqui está colocando o homem, o universo, que são efeitos. Deve haver uma causa. O mundo não veio existir por si mesmo. A cosmologia acredita nisso. Que o mundo não veio existir por si mesmo, da explosão. Ou melhor, ele pode até acreditar na explosão, mas que teve um início, não nasceu do nada. Já nasceu assim, não. Tanto quanto esse conjunto de anotações sobre a Bíblia. Teria mais sentido chegar a uma biblioteca. Olha o que o autor do livro diz. Ó. Teria mais sentido chegar a uma biblioteca com centenas de livros nas estantes e afirmar que a biblioteca veio existir por si mesma. Seria mais fácil afirmar isso do que afirmar que este mundo não teve um Criador. É o que os naturalistas, os seguidores de... Seguidores não, né? Que é de Charles Darwin. Os ateus, eles creem nisso, que foi a teoria da evolução. Não teve um criador. E o autor do livro diz assim, é mais fácil você chegar numa biblioteca e dizer que todos aqueles livros que estão lá se organizou por si mesmo, do que afirmar que o mundo não teve um criador. Então isso aí, a cosmologia, ela acredita que tudo no universo, o universo, o ser humano, é um acontecimento de algo. Ou seja, é aqui onde fala, ó, o homem e o universo são efeitos. Ou seja, são causas, são resultado de alguma coisa. Ou seja, a criação, ele não diz a criação de Deus, é resultado da criação de Deus, não. Ele sabe que existiu por alguma criação. A cosmologia leva para esse lado. Porque está tudo em ordem, está tudo perfeito, está tudo funcionando bem. Então, por esse funcionamento, eles acreditam que há um Criador que criou. Está vendo? Alguma coisa ajustou. Por isso que eles acreditam dessa maneira. A cosmologia, aí ela estuda nesse foco. Alguns pesquisadores dão ênfase à palavra de Deus, outros não, outros dão a ciência, mas é isso que a cosmologia quer trazer. O homem existe, mas deve sua existência a uma causa. A cosmologia entende isso. O homem é um efeito. Ele não existiu sempre. Ele foi criado. Ele diz isso. Então isso enfatiza na Bíblia. Que Deus criou o homem, o universo. Quando lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz o quê? No princípio. Exatamente. A cosmologia diz isso, que foi criado. Uns levam para a linha da palavra de Deus, outros não, mas eles acreditam que foi criado. Agora, por quem? Alguns acreditam que Deus, outros acreditam que foi da explosão. O argumento do desígnio teleológico. O que é teleológico? É a estrutura de um... teleológico, aí fala aqui no livro. A estrutura de um relógio mostra não apenas um fabricante, mas também um projetista. O universo e a natureza provam uma inteligência e uma vontade superentendendo e dando uma origem. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 2? Depois eu explico aqui, que lendo assim fica um vazio, né? Mas vamos ler aqui Romanos capítulo 1, verso 2, nosso irmão, capítulo 1, verso 20, nosso irmão Rafael. Romanos 1, 20. Isso. Isso. Porque suas coisas invisíveis veio desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexpulsáveis. Vou explicar aqui, depois eu volto para o tema. Ó,
Esse texto que ele está falando, que Deus fala, que o autor de Romanos fala, ele fala que o invisível de Deus, ou o visível de Deus, o que existia com Deus, o poder de Deus, ou existia, mas ele se fez visto, porque nós vimos o quê? O universo. Nós vimos tudo que Deus criou, a luz. Não foi que Deus disse, haja luz, e nós vemos luz hoje. Disse Deus, haja separação da terra e das águas. Nós vemos essa separação. Isso era coisa de Deus, mas que se tornou visível a nós. Aí ele dá um exemplo. Teleologia significa o estudo das finalidades, do propósito. Ou seja, Deus era Deus, Ele era tudo isso, e nós vemos. Há uma finalidade de nós ver. Isso é a teleologia. Né? Deus projetou lá atrás o céu, as estrelas, as nuvens, a luz, as estrelas. Ele projetou. Mas não foi um projeto que ficou... Não, ele projetou. Sim, mas o que é estrela? O que é luz? Não, nós vemos o que é luz, o que é estrela. Ou seja, ele projetou e nos mostrou. Aí o texto diz assim, a Bíblia diz, o autor do livro diz, a estrutura de um relógio mostra não apenas um fabricante. Um relógio. Você vê um relógio ali, aí, vamos supor, tem o nome ali, Quartzo, quer dizer, ou Cássio. Tem um nome ali. Ele não quer mostrar. Isso, eu quis dar um exemplo. Mas também um projetista. Alguém projetou. Alguém fabricou, mas alguém projetou. O universo e a natureza provam uma inteligência e uma vontade superentendendo e dando origem. Tudo que nós vemos é a origem. Deus criou, desenhou, fez. Ele fez o projeto, né? E o projeto é o que nós vemos. Por exemplo, nós vemos uma nuvem. Quantos de nós já foram pegos olhando para o céu? Você vê uma nuvem em formato de coração. Foi Deus que projetou. Aí você fica esperando um pouquinho, de repente, aquele formato de coração já se forma em um pão. Você está parecendo um pão agora. Ou seja, ele projetou e você não ficou só no rascunho de Deus. Né? Não ficou só no rascunho. Ele mostrou. Isso é a teleologia. Vamos supor, o que foi projetado. Isso é uma ciência que estuda isso. Né? O que foi projetado está sendo posto diante dos nossos olhos para nós compreender. Amém, irmãos? Os irmãos gostam, né? O argumento do ser ontológico. Os irmãos compreenderam assim? É porque aqui, ó, são teleologia, ontologia, antropologia. Isso são coisas profundas para se estudar. Se eu for pegar no pé da letra aqui, é que eu falei, 2 anos não vai dar. Aí nós temos que passar por cima nesse sentido que o argumento do ser ontológico. O que é ontológico? Ontológico é o que estuda o ser. O ente, o ser. Estudo do ser. Vamos compreender. O homem tem uma ideia de um ser infinito e perfeito. Pronto. Essa ciência ontológica, ela sabe que existe um ser perfeito. Um ser perfeito. Essa ideia não veio de nós mesmos. Portanto, tal ser deve existir e não pode ser apenas um simples pensamento. Vamos ler Atos 17, do 21 ao 23. Gostaria que alguma das meninas lesse aí, por favor. Atos 17, 21 e 23. Aí nós, depois do contexto, do texto, nós vamos explicar o contexto, amém? Quem lê aí, por favor? Atos, capítulo 17, do 21 ao 23. Vou ler novamente. O homem tem uma ideia de um ser infinito e perfeito. O homem sabe que existe alguém, um ser. Então, a ontologia estuda isso, que tem algo por trás disso tudo, desse universo, dessa perfeição. Atos 17, do 21 ao 23. Irmão Rafael, lê, por favor, pode ler. Isso. Irmão Rafael, agora lê com mais firmeza, viu? Não, talvez até para os internatos está saindo bem. Tá vendo? Estou falando em relação a nós. Porque eu gosto quando lê a palavra, ler assim, martelando mesmo. Não, só tem algum tom assim, um tom só um pouquinho. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma
De nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ah, isso aí, mano, é tão lindo. Irmão. Esse texto aí, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, rapaz. Paulo ia passando, na onde é? Como é o nome do lugar aí? Não, tem outro nome. No ambiente. Areópago. Areópago. Ele ia passando e ele viu o quê? Não foi que Paulo viu? Um altar. E o que estava escrito? Preste bem atenção. Ao Deus desconhecido. Eles tinham na época a tradição de fazer um altar e colocar o nome dos deuses e tudo. E tinham lá, Paulo passando, e estava escrito ao Deus do desconhecido. Ao Deus desconhecido. A ontologia, aqui ó, essa questão da ontologia está na Bíblia. A ontologia é a ciência que estuda o ser. Se quiser anotar aí, pode anotar. A ontologia é a ciência que estuda o ser. O ser, um ser criador, um ser supremo. Ela não está dizendo que é Deus. É um ser. Ela acredita que tem um ser por trás dessa perfeição. Aí Paulo está andando lá. Aí ele vê no altar e estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, aqueles homens, é o que eu falei no início. Mesmo, isso já é racional do homem. Mesmo sem alguém explicar que existe um Deus supremo, um ser supremo, o raciocínio do homem já tem essa necessidade que tem algo superior a ele. Por isso que ele escreveu, eles não querem. Ao Deus desconhecido. Mesmo sem conhecer Deus, eles já escreveram lá. Aí Paulo chega e diz, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse Deus que vocês escreveram é o Deus que eu vos prego. O Deus... Ele sabe que tinha um Deus. Sabe que tem um Deus, mas não sabia... Aí Paulo já conhecia esse Deus, que todo mundo dizia, e como é o nome desse Deus? Aí, né? As indagações, e quem é esse Deus? Paulo diz, esse Deus é o Deus que eu prego. Ou seja, ele sabia que existia um ser supremo. Um ser que organizou tudo isso. A ontologia estuda isso. Bom, se eu for entrar muito nesse... vai demorar muito. Vocês vão compreender assim? O argumento moral, antropológico. O que é antropologia? Antropológico. É o que estuda o homem, né? A palavra antropólogo, ou antropólogo, isso. Antropo significa homem. Logia e lógica é estudar o conhecimento. Pronto, aqui a antropologia. A moralidade é obrigatória e não opcional. Quando fala moralidade, está falando mesmo dos nossos costumes. A moralidade, o argumento da moral. Aí fala antropológico. A moralidade é obrigatória e não opcional. Você é obrigado a ter uma moral, ter uma educação, ter um respeito, O ser humano não é opcional, é obrigatório. O homem tem uma natureza intelectual e moral. Não adianta, todo ser humano é a mesma coisa. Todo ser humano, por mais que ninguém ensine, ele vai saber que tem um ser superior. Isso aí aqui, agora voltando para a antropologia, todo ser humano quando nasce, na mente dele, o homem tem uma natureza intelectual, que é aquela de conhecer, de saber, de aprender, de fazer as coisas, né, de ter a inteligência, de desenvolver, isso é intelectual. E também tem a moral. Moral é o quê? Algum costume que ele mantém, alguma tradição, algum respeito sobre algo, esse é o moral. Nós vamos ler aqui. Amém? Uma consciência e uma natureza emocional. Isso é do homem. Qual é o homem que não tem a natureza? Qual é o homem que não tem emoção? E somente um ser de bondade, poder, amor, sabedoria e santidade pode satisfazer tal natureza. Ou seja, tudo que você é hoje, o que você sente, o que você acha, a sua sabedoria, a sua moral, a sua maneira de se comportar, é guiada por algo superior. Só um ser superior é quem pode orientar você a ter esses sentimentos. A Bíblia fala, vamos ler aqui, Gênesis capítulo 39, verso 9. A Bíblia fala assim, que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, não é verdade? Ou seja, a antropologia, que estuda o homem.
E quando a antropologia estuda o homem, a antropologia diz, olha, todo homem, ele tem intelectual e moral na mente dele. Ele tem o emocional. Isso é fato, é de todo homem. Ele tem inteligência, ele tem emoções, e ele tem, de acordo com ele ter a inteligência e a emoção, ele forma uma moral. A ciência estuda isso. A antropologia. Gênesis 39, 9. Isso, pode ler. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me... Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É a sua mulher? Falei com essa parte aí. Porque tu és sua mulher. Lê novamente aí. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Nesta casa, isso. Lá. E nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Outro irmão, abre aí, pode ser você mesmo. Romanos 2, 14 e 15. Para nós complementar isso aqui, porque são dois textos. Esse texto aí, eu enfatizei o 2, o de Romanos, capítulo 2, 14 e 15. Isso. Romanos 2, 14 e 15. Isso. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente as consciências e os seus pensamentos, querendo-os acusar, quer defendendo-os. Aqui, esse texto aí, porque ele é um pouquinho complicado, mas o que é que ele quer dizer aí? Ó? Aqui nós falamos que a antropologia estuda o homem, aí quando ela estuda o homem, ela diz, isso é notório, o homem tem o intelectual, o homem tem a moral, o homem tem emoções, fala até outros requisitos aqui. Tem uma natureza, tem uma consciência, aí somente um ser de bondade pode, poder, amor, sabedoria e santidade, pode satisfazer tal natureza. Entendendo? Aí quando, onde ele se refere aí, que sobre a lei, que só um Deus tão poderoso é que convenceria o homem do seu pecado, dos seus erros, através da sua lei. E o ímpio, ele mesmo faz suas próprias leis. Está entendendo? O ímpio, ele mesmo faz suas próprias leis. Mas a lei que vem de Deus é essa que condena o homem, é essa que nasce conosco. A questão de você fazer algo e saber que algo está errado. Saber que você faz algo, mas algo tem alguém que idealizou que você está errado ou que você está certo. Vocês não compreenderam? Aí onde fala da lei, alguns têm a lei do coração, a lei da palavra, que é a lei de Deus, né? Alguns não têm, faz suas próprias leis. Entendeu? Então a antropologia fala exatamente isso. Ó. A antropologia fala que você tem... Quando você tem intelectual, você cria algo. Aí você tem emoção, você tem consciência, e você tem uma natureza. Por isso que a lei te condena. Porque, por exemplo, está escrito na lei que não... por exemplo, um exemplo mais fácil que eu vou dar aqui. Não matarás. Por que é que se você matar ou roubar, vai pesar sua consciência? Porque existe uma lei. E essa lei não é do homem, é de Deus. Você pode pegar os 10 mandamentos. Vou voltando aqui para jogar a antropologia para a palavra de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos, você pode me calcular. Na maioria das constituições, de uma maneira ou de outra, ela vai resumir, ela vai formar as leis. Entendeu? É baseado nos 10 mandamentos que as leis são feitas. Por mais que o homem queira dizer que não, que é dele mesmo, mas é baseado nisso porque vem de Deus. Amém, irmãos? O argumento da congruência. É congruência. Quem sabe o que é congruência? Alguém sabe? Os estudantes aí, os universitários? Congruência. Hã? Congruência é igualdade. Igualdade. Por exemplo, você tem um triângulo. Aí um triângulo tem vários formatos. Tem o equilátero, tem o isósceles, tem o escaleno.
mas todos eles têm o mesmo formato. Apesar de um ter um grau maior, menor, mas eles são congruentes, são parecidos. Não são, exemplo, totalmente, não é obrigatoriamente isso. Tem 3 lados, pô. Não é resumir. Então eles são congruentes. Isso é o argumento da congruência. Se temos uma chave que serve olha o que o autor diz. Se temos uma chave que serve na fechadura, temos a chave certa. Ela bateu a chave com a fechadura, né? Crer num Deus pessoal, autoexistente, está em harmonia com a nossa natureza mental e moral e com tudo no mundo à nossa volta. Preste bem atenção. Crer num Deus pessoal, autoexistente, está em harmonia com a nossa natureza mental, moral e com tudo e com todo mundo à nossa volta. Ou seja, a partir do momento que você crê que há um Deus supremo, moral, que está em harmonia. Aqui onde fala, crer em um Deus pessoal, autoexistente. Quando você crê que Deus não precisou de criador, ele mesmo foi o criador, então isso está sendo congruente. Ou seja, está batendo uma coisa com a outra. É isso que o argumento da congruência é essa. Amém? O ateísmo deixa isso. Deixa eu ler aqui outra parte. Se Deus existe, todas as questões, isso é o resumo. Se Deus existe, todas as questões concernentes à criação, à religião e natureza, à história humana, estão respondidas. Se Deus realmente existe, tudo que você vê, muitas vezes você gera alguma dúvida, mas o fato de existir, ela está respondida. Você pega todas essas outras questões que eu falei anteriormente, você vai que todas vão condizer uma com a outra. Se é falando do universo, que é a cosmologia, né, como o universo está organizado, o planeta, o satélite, as estrelas, isso é a cosmologia. Quando você fala na teleologia, é a finalidade. Quando você vem para ontologia, é estudar o ser. Sabe que algo superior fez aquilo. Aí você vem para a antropologia, né? É o comportamento do homem. A Bíblia fala. Aí quando você vem para o argumento da congruência, é o resumo disso tudo. Tudo se encaixa no que Deus fala. Todas esses tópicos que nós lemos, dessas filosofias, elas se encaixam em relação a dizer que Deus verdadeiramente existe e que Ele é um só. Amém, irmãos? Vamos para a página 32. Aí o tempo passa muito rápido. Agora vem os argumentos que são mais cristãos, assim, mais nossos mesmo, né, do nosso dia. A letra G. O argumento das escrituras. Isso aqui, nós já somos de casa, né? Nós podemos dizer, nós somos de casa. Isso aqui é nossa área. Não é cosmologia, não é muito nossa área. Agora já vem aqui, ó. O argumento das escrituras. Isso aqui é café pequeno. A história dos judeus e o cumprimento das profecias não tem explicação sem Deus. Pronto. Nas escrituras não existe. A história dos judeus, o cumprimento da profecia, não tem explicação se não tiver Deus pelo meio. Isso aí é fato. Os argumentos acima são argumentos da lógica e são perfeitos. Entretanto, a opinião do autor é o que o argumento seguinte é muito mais efetivo e muito mais forte. O argumento, ou seja, quando falar a história dos judeus, né, vamos se tornar íntimos dos judeus. Está falando da nossa história. Entre aspas, né? Que nós, até o Charles perguntou na outra aula, se nós, não sei se vocês não lembram, se nós temos alguma ligação com Abraão. Vocês lembram disso, né? Eu quero me colocar que nós temos. Mas o que o irmão Charles quis perguntar foi de sangue, assim, né? Mas já levando a história dos judeus e o cumprimento da profecia, não tem explicação sem Deus. Esquece tudo, se não tiver Deus pelo meio. A letra H, o argumento da experiência pessoal. Essa é a melhor de todas. Por que a melhor de todas? Porque, isso é o argumento da veracidade de Deus. Cada cristão pode testificar de muitas experiências que teve com um Deus vivo e pessoal. Se eu fosse pedir para os irmãos aqui, dissesse, irmãos, me conta uma história que você já teve pessoalmente com Deus. Eu tenho certeza que eu tenho uma para contar aqui que essa eu não esqueço. Como é, irmãos? Que você vai para o monte, você ora, faz uma campanha, vai para o monte e você vê galhos, você vê folhas acender. Quem já viu aqui? Quem já viu das irmãs? Olha, uma vez ele já viu. Você sabe o que é isso? Isso aí mata tudo, isso aí derruba todos os argumentos ateístas. Não tem ateu que convença. Por quê? Porque não há filosofia. Porque aqui,
cosmologia, antropologia. São filosofias que realmente batem com o que Deus fala. É assim, mas porque eles não conseguem provar nada. Exato, pronto. Só Não. que aqui ele fala que não tem o que vence a experiência pessoal. Pronto. Não, ninguém vai vencer o que a irmã Lina. Muitas vezes você vê a irmã Lina, você vê o irmão Ismael, vê o irmão Rafael, assim, o irmão ali. Mas ela sabe da experiência, eu sei da experiência que eu tive com Deus. Você sabe o que é você subir no monte? Eu quero usar esse testemunho para a glória de Deus. E você vê galhos, uma luz verde, uma luz que não, um fogo que não queima, um foguinho mesmo que sai assim. E você pegar aqui, aqui é um galho seco, que nem eu fiz, os irmãos fizeram. Pronto, é da coisa, exatamente. Olha, tá vendo que o mesmo fogo que desceu para você, desceu para mim. Você pegar aqui esse talo de verde, ó, você pegar lá no monte, ali no morro do Salomão, saudoso Salomão. Aí você pega, você ora e começa a acender isso para lá e aquele negócio. Aí você pega e diz, rapaz, é verdade, você vê um homem que nem o nosso querido irmão Antônio. Irmão Antônio, ele é meio durão, mas quando ele viu o fogo, né, lá, ele, é verdade, irmão, isso existe. Irmãos, isso são experiências. Pode vir antropologia, pode ser. Eles têm os argumentos deles, mas eu tenho uma experiência pessoal com Deus. Você tem. Eu estava na UTI, né? Eu estou usando assim minha experiência, mas eu que os mantenho de você. Eu estava na UTI, onde todo dia saiu um relatório que eu estava de mal a pior. E eu digo para os irmãos, para a honra do Senhor, depois que eu. É tanto que a minha esposa ela contava para os irmãos, ela ligava para aqui, rapaz, o Maio está pior, o Maio está ruim. Eu conto para os irmãos. É tanto que quando eu saí da UTI, que eu contava meu testemunho, e aí, irmão Ismael, rapaz, a UTI, eu digo, não foi, pô. Aí os irmãos, rapaz, disse que estava ruim, né? Aí eu ficava, oi, irmão, eu lá eu não lembro não, que eu lembro de tudo na UTI. Deus me segurou, foi uma experiência. Depois a Norma chegou para mim e disse, mas o pessoal vai pensar que eu estou mentindo. Porque eu ligo lá para... Eu ligo lá para... Porque quando eu ia contar meu testemunho, eu ia falar com alguém que ia me visitar, eu dizia que não, que estava tranquilo, que eu estava vendo tudo. Mas só que mas para a honra do Senhor, saiu a equipe daqui, 2 carros, foram lá me visitar. O irmão Valmir foi, não foi? Deixa eu ver o que mais foi aqui. Né? O Neto foi. O Cris foi? Não. Eles testemunharam lá, eles viram lá o que foi que o médico falou. Para não dizer que foi só minha esposa, que você ligava para cá e dizia, não, olha, o meu está pior. A médica disse que o meu está pior. Eles foram lá no último dia, no 7º dia, e comprovaram. A médica chamou. Não, os parentes dele moram aqui em Salvador. Porque olha, a situação dele não é fácil. E passou o relatório, os meninos viram lá. Eu lembro que nós estávamos em Santana Mulher. Em Feira de Santana, exatamente. E aí eles ligaram pra gente, pedindo para fazer uma parte de oração, porque o relatório do médico, tá entendendo? Aí, é tanto que os irmãos vieram, foi no domingo ou foi no sábado? No domingo mesmo. Aí no outro dia cedo, na segunda-feira, a Norma chegou lá, já estou contando testemunho, mas é só para os irmãos compreender aqui. Que está dentro do tema, né? Nosso testemunho pessoal, que é o que nos agarra em Deus, assim, é cola mesmo em Deus. Na segunda-feira, que eles viram esse relatório, foi no domingo, na segunda-feira, a enfermeira chegou para mim e disse, Ismael, amanhã você vai ter alta. E eu digo, eu pensei, já era tempo, porque... Olha que eu tô... Quando a Norma chegou 11 horas para me visitar, eu cheguei para ela e disse, Norma, não vai embora não. Assim, eu quero só poder me visitar agora 5 horas. Eu disse, não vai embora não, porque 2 horas eu vou ter alta. Ela olhou pra mim e disse, quem foi que disse, Mael? Eu disse, não, foi a enfermeira. Aí ela saiu lá pra fora e começou a chorar. Aí ela disse, o Mael tá ficando já até delirando mesmo. Aí o que acontece, irmão? Esse é o testemunho que eu tô contando aqui, mas dentro do assunto, eu não tô fugindo do assunto não, viu? Que é o nosso... Aqui nós falamos do ateu, do agnóstico, aí vem para a cosmologia, agora... Aí o tema nos dá esse privilégio de contar nosso testemunho. Aí... Ela disse, rapaz. Aí ela ficou lá fora, ela disse, vou ver o que é que dá aqui. Se me chamarem, ela não foi embora. Aí, quando foi 2 horas da tarde, ela ficou por ali, ela disse, ela tá delirando, mas eu vou ficar aqui. Aí quando ela estava ali pelo corredor, ficou até 2 horas, sofrimento só Deus sabe o que ela passou ali. Aí a enfermeira chegou e disse, quem é a esposa de Ismael? Olha, se prepare que ele já está saindo da sala ele está saindo da UTI. Aí ela ficou assim. Aí quando ligaram de lá de Salvador para aqui, ninguém acreditou. Norma, tu tá mentindo. Norma, não, como é que pode? Não, Norma, o que foi que aconteceu com o Mael? Tu não quer falar a verdade? Ou seja, são 2 experiências na minha vida que eu tenho que... E eu estou contando a mim. Se vocês for contar de vocês 2 anos, nem aí que não dá, irmão Giolano. Amém, irmãos? Pronto. Aí tem aqui,
Deus responde às orações, Deus salva a alma do pecador, Deus cura os corpos doentes, o homem tem comunhão com seu Deus. Aqui são os tópicos. Aí vocês vão ler em casa, vão entender isso. Vocês estão... E compreenderam que tudo nos leva a Deus. Agora, irmão, tem que ter a humildade e a oração. Senão você vai dizer, não, isso aí é porque os médicos eram bons demais, rapaz. Os médicos lá, quando eu apertava o botão, o médico já estava me atendendo. Né? Que nem tem uma vez que eu sufoquei mesmo, faltou ar. Na hora que eu apertei no botão, os médicos, eu não sei como foi aquele negócio, os médicos já estavam em cima de mim. Aí se eu fosse dizer, rapaz, o hospital é de luxo, viu? O hospital lá, os médicos são... Se eu fosse levar pelo lado humano, os médicos lá... A irmã, o Gibson estava me falando, né? Ele disse, mas o hospital lá realmente... Eu não sei se ele contou pra você que o hospital é grande, é bom. Mas quando eu entrei no hospital, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, o som da voz de Deus. Assim, só aquela... O hospital grande e aquela coisa toda. Eu disse, rapaz, ainda bem que eu estou num bom hospital. Só veio uma vozinha assim do canto. Aí já chama de teofonia. Nós vamos falar isso. Não tem aqui, mas nós vamos falar. Porque... Aí aquela vozinha, não confia em mim, confia em mim. Pronto, ali eu calei, a partir dali, Deus operou tudo na minha vida. Então, testemunho pessoal. A letra H, o argumento da experiência pessoal. Vamos lá para agora. Agora é o capítulo 3. Há somente um Deus. Oh, rapaz, isso aqui, que pena que... Isso aqui já é a unicidade, sabe? É que nem eu falei, eu não vou destrinchar a unicidade aqui. Porque não é o meu papel, o papel é do Charles. Mas dentro da teologia sistemática, ele me dá esse direito de, pelo menos... Exatamente, mas ele me dá esse direito, o livro me dá esse direito. Então, só que o tempo... Vamos lá. Há somente um Deus. Capítulo 2 ainda, a lição 3. Um Deus verdadeiro. Vamos lá. Há mais de 50 passagens nas Escrituras. Isso aqui é importante, viu, irmãos? Os irmãos aí que querem se aprofundar na unicidade, né, que querem... Porque esse estudo, irmão, esse IBA, é para nos completar, é para nos aprofundar. Olha a importância. Um Deus verdadeiro. Nós vamos falar aqui da Bíblia, não de nós mesmos, nem do próprio livro. Há mais de 50 passagens nas Escrituras que ensinam que há somente um Deus. Já começa por aí. E não há nenhum outro Deus, né? Não há nenhum outro Deus, só um só. É tanto que nós vamos ler aqui para concordar o que nós estamos falando com a Bíblia. Nenhuma outra verdade das Escrituras recebe mais relevância que a unicidade de Deus. Ou seja, unicidade única, né? Unicidade é única. Vamos ler o primeiro texto mais conhecido do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Eu vou ler aqui, viu? Da maneira que está aqui. Pode ser que na sua Bíblia tenha alguma... Está escrito assim, ó. Ó. Viu, irmãos? Aqui, ó. Presta atenção na unicidade, ó. Deuteronômio 6,14. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é o tema aí? Há somente um Deus. Está concordando, né? O texto está concordando com o título. Isaías 44:8. Há outro Deus além de mim? Ó, isso aqui já é Deus mesmo, né? Falando. Não é alguém falando de Deus, é Deus falando dele mesmo. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Amém? Até aí está provando que só há um Deus, não é isso? Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Aí você diz, olha, Jesus não é Deus? Presta atenção. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em outra Bíblia diz assim, a saber, Jesus Cristo, aqui está Cristo Jesus, homem. E aqui onde está o mistério, está grande aqui. Dá uma ênfase. Porque senão ele dizer, Jesus Cristo, Deus. Mas ele diz, não, Jesus Cristo, homem. Porque aí seria incoerente ele dizer, por contar um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que ele já está falando de Deus, né? E os homens, Cristo Jesus, Deus. Aí já seria o Deus do início do versículo e o Deus do final. Você está vendo como a Bíblia é cuidadosa? Está entendendo? Na escrita. Aí ele fala, ó. Porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Isso é interessante, isso é profundo. A unicidade é gostoso demais. Viu? Agora é uma coisa para se ler com humildade. Não adianta querer. Eu vou ler aqui, ó, decora esse versículo aí, é um só Deus. Aí sai por aí dizendo que é um só Deus e não saber explicar, viu?
Não? Mas, olha, o que me alegra, sabe o que é? Não quer. Não, o que se alegra é que a palavra de Deus está se cumprindo na sua vida e na minha também. Que ela diz, a palavra de Deus se renova cada dia. Porque se ela não se renovasse, você diz, não, isso aí já é velho, isso aí não. Ela se renova, eu tenho certeza que você já passou, já leu. Mas não. É por isso que eu digo, unicidade de Deus. Viu? A unicidade é muito profunda, olha. Quem vai dar esse estudo é o João Chaves, sobre a unicidade. Só como eu estou falando de teologia sistemática, como é teologia sistemática, ele abrange tudo, eu tenho o direito de falar um pouquinho da unicidade. Pronto, ó. Isso, a irmã aqui já leu. Quem não foi que não ouviu a irmã ler, já leu. Não, graças a Deus que já passou. Tu estava tão empolgado que tu leu que nem percebeu. É Tiago, aí o da sequência. Pronto, vamos ler aqui, vamos ler. Lê, agora tem que ser no microfone, lê aí. Lê. Tiago, ó, nós estamos falando, a Bíblia está falando que há um só Deus. Eu ainda não estou falando de Jesus, não. Assim, não estou dando ênfase ao nome, eu estou falando que só existe um Deus, para depois dizer, ainda vai chegar essa parte. Tiago 2,19. Leia. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o crê e estremece. Aí, nós não dando, até o momento, nós ainda não estamos dando, entenda, irmãos, unicidade pura aqui. E é porque eu ainda não coloquei o nome de Jesus. Eu só estou falando do que os homens sabem que existe um ser supremo e que é um só, não é dois, não é três, nem quatro, nem poli, que são muitos, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até o demônio crê que estiver. Outras referências. Vou ler só mais uma. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4. Essa eu preciso que alguém abra a Bíblia e lê. E outro, Apocalipse 4, 2. 1,4. Ou 8,4. Nós estamos falando que há um só Deus. Eu ainda não disse que é Jesus. Tá entendendo? Depois é que nós vamos... Ainda não disse Não. que é Jesus. Porque nós temos que ter uma base primeiro, para depois ir conhecendo a história. Tá entendendo? Tá terminando. Só temos 5 minutos aí. 1 Coríntios 8,4 no Rafael. E outro, Apocalipse 4, 2. Gostaria que a irmã Valdésia lê, se tiver 5 de Apocalipse. Alguém abre aí, coloca aí. Lê, irmão. 1 Coríntios 8,4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Pronto, tá entendendo? Onde é que tem dois deuses? Alguém já me falar até agora desses textos que nós lemos? E tem muito mais. Em 2 deuses? Em 3? Em 4? Em 5? Em 10? Em 20? Não, né? Só está falando de um. Qual é o nosso maior guia? Nosso maior mapa é a Bíblia. Pronto. Nós temos na Bíblia. Uma pluralidade em Deus é uma contradição. Ou seja, dizer que Deus é 2, 3, 4, 5, 6 é uma contradição. Não pode haver senão um ser supremo, um Deus. Tal ser não pode ser pluralizado. O que é pluralizado? Muito, mais de um. Não pode haver senão um Deus definitivo e abrangente. A unicidade de Deus é a grande verdade, é a grande mensagem do Antigo Testamento. O mais interessante é que está no Antigo Testamento mesmo. Nós costumamos ler Atos 2,38, né? Nós costumamos ler Só fica mais nesse conhecido. aquele 5,20, diz, né? 5,20, João 5,20. Primeiro João 5,20. João 10,30. Dá impressão. Rapaz, eu sei que nós estamos meio corridos, mas esse 4 aí, O 4? o 8, 8,4. ele, assim, porque as pessoas estão dizendo como não se quer oferecido. É mais ou menos isso? Não, o que está falando aqui é assim. Não, eu entendi assim, porque no como não oferecido, se você não comer, você acredita que é oferecido, você está acreditando que é algo de Deus? Não. Se você não saber, né? Se eu não souber, né? Pode ler aí novamente, você mesmo. Lê aí, é para gente... No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo é ídolo de si mesmo,
nada e no mundo, e que não há senão um só Deus. Um só Deus. Não, aqui, ó. Aí, pronto. A ênfase aí que nós estamos estudando é um só Deus, né? O que você está falando já é outro assunto. Entenda, mas é bom explicar por isso, em relação. Outro assunto no sentido que diz assim, ó. Se você come algo que é sacrificado, vamos supor, você vai ali em Salvador, a gente diz Salvador porque é o centro mesmo, mas talvez até aqui a gente encontra, né? Alguma coisa que é sacrificado. Você não sabe. Aí ele quer dizer, o ídolo não é nada. Às vezes você tem lá é oferecido a Cosmo Dominion. Ele não é nada em si, a não está dizendo, ele em si ele não é nada. Se você comeu enganado, ou sem saber, eu não vou dizer nem enganado. Porque enganado é como alguém quer esconder. Ah, você come lá, põe, comeu. Não tem problema. Porque você não. Agora, se você souber, aí já gera um conflito de fé. Você vai comer, você sabe. Aqui saindo um pouco do assunto, mas explicando também essa questão. Entendeu? Provavelmente a gente saiu com inocência. Exatamente. Exatamente. Você não vai chegar ali. Vamos supor, eu estou lá em Salvador, alguém me visita e diz, Ismael, vamos almoçar lá em casa? Não, vamos. Chego lá cheio de vatapá, de peixe, Eu vou dizer, o senhor, essa comida é oferecida? Aí ele vai dizer, eu vou perguntar isso? Não. Agora, se eu souber que aquele camarada, ele mexe com coisa errada, eu digo, não, irmão, hoje eu tô fazendo, eu tô jejuando. Não é melhor? Eu tô jejuando, vamos marcar outro, vamos fazer assim, vamos lá em casa? Eu marco e ele chama. Então é mais ou menos isso. Já para... Entendeu, irmãos? A unicidade... Não é... Bom, onde é que nós estamos? A unicidade de Deus é grande verdade, de grande mensagem do Antigo Testamento. É o que eu falei. Do Antigo. Os irmãos só sabem. João 10:30, o que é que está escrito? Eu e o Pai somos um. Atos 2:38. Né? Fala do batismo. 1 João 5:20. Fala que... 5:20, como é que fala? Não, ainda não. Mesmo, tem que ler, tá certo. Apocalipse, já no Valdez, vai ler. Pega lá, o microfone pega ali, por favor. Apocalipse 4:2. Apocalipse 4:2, né? 4:2, isso. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Entendeu aí? Quando ele dá ênfase a um, é porque era um. Você vai ter outros textos que vai falar de outros tronos, você vai ver. Mas você vê Apocalipse, ele dá ênfase a um trono. E outro. É isso, que ele está se referindo, que viu, ele ainda não sabia assim, vamos supor, que é Deus, alguém, um ser, está sentado no trono, tá vendo? Aí depois é que se... Tem pessoas trinitarianas que acreditam que tem 3 tronos. Exatamente. E aí nós lemos, eu não botei Jesus na conta, viu? Porque nós estamos falando aí, mesmo usando alguns textos do Velho Testamento, mas estamos se referindo ao Velho Testamento. Em Jesus, ou seja, já se sabia naquela época da Septuaginta, vamos usar o nosso estudo, da Vulgata, do hebraico, do grego, tudo isso que nós lemos aí, que havia só um Deus. Mas ninguém sabia o nome de Deus ainda, lá no Antigo Testamento. E era, né? Moisés foi o primeiro homem a destrinchar, ou seja, abrir o leque para nós estudar a unicidade. Ou a trindade, ou o politeísmo. Sabe por quê? Foi o primeiro homem? Por que ele foi o primeiro homem? Alguém sabe dizer? Porque foi Moisés, o primeiro argumentador. Eu tenho o costume de dizer lá em casa que a Bruna, ela tem um dom de... É argumenteira, a Bruna. Ela é muito argumenteira. Quando você está conversando com ela, ela argumenta tudo. A Yasmin também tem cara de quem é muito argumenteira também. E muitos aqui. A Ana, a Kera... Como é esse nome de argumenteiro? Tudo pergunta, tudo quer saber. A gente só aprende assim, mas... Exato, E Moisés era assim. Ana e Raquel foi uma dessas lá em casa. Ana e Raquel, pronto. O Kevin também. Quando as crianças têm um dom de ser. Tudo quer saber. E Moisés foi um dos primeiros a fazer. Sabe por que foi Moisés? Alguém sabe dizer por que foi Moisés? Eu vou dizer por que foi Moisés. Deus chegou para Moisés e disse, olha Moisés, vai lá e fala para Faraó que é para libertar o povo. Aí Moisés, rapaz, Deus, é o seguinte, eu vou. E chegando lá, eu vou dizer que quem foi que me enviou? Ele questionava, né? Não, Deus.
Enviou. Sim, e como é o nome? Ele vai me perguntar, como é o nome desse Deus que me enviou? Aí Deus diz, esse camarada é argumenteiro. Aí ele falou, olha, vai e diz para Faraó que eu sou, o grande eu sou, que enviou. Olha. Foi o primeiro a argumentar sobre isso. Ele só vai lá e diz. Menina, diz que foi no meu nome. Né? Às vezes a Ana, você manda a Esther, já estamos encerrando, viu? Esther, vai lá no armazém e traz um quilo de feijão. Né? Que eu gosto de usar feijão porque feijão tá difícil. Vai lá, Ana, traz um quilo de feijão. Esther. Aí a Esther vai dizer, mãe, e chegando lá, se ela perguntar quem foi que mandou? Aí ela, menina, era a Ana, tua mãe. Tu não sabe que eu sou tua mãe, menino? Vai a Ana. Olha, vai lá no caderno dela, não tá nem Ana, é Elinete. Vai da Elinete. Foi o que Moisés perguntou para Deus. Deus disse, quando o faraó perguntar, e quem é teu Deus? Aí Deus disse que foi o grande eu sou te enviou. Aí ele foi lá e quando falou, o grande eu sou me enviou a voz. Entendeu? Mas até então, o grande eu sou. Né? Aí nós vamos ver esse eu sou em Mateus 5,8, como é aquele lá? Lucas 5. Isso, é depois. Então só que infelizmente, já encerramos por hoje, viu? Vendo onde foi que nós paramos aqui. Nós paramos na unicidade de Deus. Nós vamos ficar, olha, a letra B seria já falando da Trindade, a letra B. Nós paramos exatamente na letra B, viu? Irmãos, antes, vamos... Só para concluir esse pensamento aqui, para ficar na chave de ouro, vamos ler Mateus 26, 65. Aí nós já estaremos falando para a gente encerrar. Mateus 26, 65. Aí quem nunca viu dizer, rapaz, a gente tem Mateus 26, 65. Né? 65 a gente só vê lá em Salmos, né? Os versículos grandes. Os versículos. Na sua Bíblia tem, irmão? Mateus 26, 65? Tem, Rafa? Pois lê aí, por favor. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Não, lê 2 versículos antes desse aí. Presta atenção, eu disse que quando a palavra é lida, ela é uma lição para a vida toda. Lê. E levantando-se o sumo sacerdote... Não, antes. 2 versículos antes. 63? Lê do 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. É o 4 agora, né? Lê o 4. E disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém que vireis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Agora lê outra para confirmar aqui, ó. Só para nós... Eu até fui fechado aqui, porque... Esse aqui é que vai confirmar. Esse... Então, tá aqui. Rapidinho, irmão. Eu preciso desse texto aí, porque... Sei que o horário já estourou ali de 5 minutinhos. João 10, 33. É porque... João 10, 33. Aqui é tremendo. Essa parte aqui é falando assim, ó. Eu anotei outro versículo, mas eu posso ser até que na próxima aula eu falo. Né? Leia aí. Os judeus responderam-lhe, dizendo-lhe, não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa Bíblia sua aí tem um título? Qual é o título? Esse texto aí, quando eles foram apedrejar Jesus, eles não apedrejaram a Jesus. O que é que você vai me apedrejar por quê? Porque qual era a obra que Jesus tinha feito aí? Nesse contexto? A obra que ele fez. Me dá aqui. É o contexto. Ó, vamos entender o contexto desse... Foi o 10:33, né? Aqui, ó, irmãos.
Pronto. O 25. Respondeu, 10, 25. Respondeu-lhe Jesus: vou-lhe tendo dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testifica de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tendo dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço elas, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Está entendendo? Porque aqui eles queriam apedrejar Jesus. Porque ele disse: eu vou dar a vida eterna para vocês. E quem é o único que salva? Não é Deus que salva? Ó. E nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. O 29. Meu Pai me deu, e é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí é onde é que eles se revoltam no 33. Era reclamando desse contexto. O 33. Quando ele falou isso, né? E os judeus responderam. 32. E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. E por essas obras me apedrejais? Os judeus. Os judeus responderam, dizendo: não te apedrejando por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. E porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Conheceram Jesus como... Está entendendo? Eles são os primeiros a reconhecer. Assim, eles deram ênfase ao conhecimento. No momento que ele diz: não, é porque na lei de Moisés fala quais eram os pecados que poderiam ser apedrejados. Era ser pegado de adultério, tem muitos. E blasfêmia. E aqui para eles, como é que Jesus diz que é Deus? E ele diz: tu está blasfemando. Nós não estamos te apedrejando, não é porque tu curou, não. Não é porque tu salvou, ou porque tu foi lá. É porque tu fez Deus, tu mesmo se fez Deus. Então eles compreenderam que Jesus, só que eles não aceitavam que Jesus era Deus. Eles não aceitavam. Por isso que ele queria apedrejar. Mas eles perceberam que Jesus se fez Deus. Entendeu, irmãos? E tem muitos outros textos aí que falam. Eu vou trazer. Agora é muito, né? Só para uma cidade que a gente Se é? Só esse, exatamente. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Amém? Os irmãos colocam o pé de Jesus. Todo mundo ouviu aqui, é por isso que eu disse que todo mundo aqui ouviu assim. Na próxima aula, a Carlinha não vai sentar perto da Yasmin. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós passamos um pouquinho do horário, mas é satisfatório porque todos estão compreendendo. Na próxima aula eu vou dar mais um pouquinho de ênfase essa parte, para depois ir para a parte B. Até mesmo para os irmãos compreender e aceitar mesmo, compreender. Porque quando você compreende e assimila, é bom, entendeu? Então eu quero agradecer a todos que estão presentes, aos internautas, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Eu quero dizer para a nossa irmã Renilda e o nosso irmão Alcion, que já me enviaram os exercícios. Eu quero dizer para eles que fiquem despreocupados que eu vou enviar a nota pelo WhatsApp. Amém? A nota e algumas observações que teve. Mas vocês vão ficar com a nota. E a nota vale de 0 a 1 ponto. Você pode tirar 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, todos os irmãos. A mesma coisa. E na segunda-feira, eu vou trazer a nota dos irmãos, a correção, né? E algumas dúvidas que estão aqui no questionário, algumas dúvidas que tem, que eu tenho certeza que tem, eu vou ler cada pergunta que você fez, cada resposta eu vou ler e vou analisar e trazer a resposta para abranger um pensamento só. Amém? Oremos ao Senhor. Deus amado, queremos te agradecer, meu Deus, ricamente por esse momento que tu nos concedeste. Eu sei que a tua palavra é agradável, meu Pai, ao paladar do nosso Espírito, meu Deus, porque ele condiz com o Espírito Santo, meu Pai. É isso que nós queremos, meu Deus amado, que tu, meu Pai, venha com o teu Espírito, meu Pai, abrindo e revelando para a nossa mente, meu Pai, quem é Deus, quem é o Senhor, porque tudo se formou dessa maneira, meu Deus amado, e queremos entrar no céu através da tua palavra. Muito obrigado por cada um que aqui se fez presente, em nome de Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Queremos entrar no céu através da tua palavra. Muito obrigado por cada um que aqui se fez presente, em nome de Jesus. Está encerrado.